The measure of any society, how it's women and girls. We create the smart, powerful, creative, accomplished young women. We can fight. I'm here because of you. I'm here because girls like you inspire me. Many of these girls have faced unthinkable obstacles just in school. The measure of any society is how it treats women and girls. One stand still. Your story is my story. Your story is my story. Unashamed. Your story is my story. Your story is my story. I told them that they should disregard anyone the means or the boundaries. And that they should make their words for their own. I told them that they deserve to be treated with dignity. No man in the world. No man in the world. The measure of any society is how it treats its women and girls. Any society is how it treats its women and girls. We create the smart, powerful, creative, accomplished young women. We can fight. I'm here because of you. I'm here because girls like you inspire me. Andamos para todos os lados e não encontramos um lugar que pertencemos. Choramos sozinhas as incontáveis tentativas frustradas de liberdade. Tentamos dar conta de tudo, mas nos sentimos sempre insuficientes. A vergonha do fracasso, o resultado que não vem, o julgamento de quem a gente mais ama, o medo de tentar de novo, a pressão para ser impecável. De todo lado vejo mulheres acuadas, paralisadas por um mundo que lucra com o nosso silêncio. Nascemos para ser água, mas estamos completamente represadas. O sistema pode até ter feito a gente esquecer da nossa potência, de quem somos e do que realmente queremos. Mas existe um movimento. Mulheres estão rompendo essa barreira e vivendo a liberdade de empreender sobre as próprias regras. Quando uma mulher faz isso, ela movimenta tudo que em nós habita, abrindo caminho para vivermos o novo, dando sentido a tudo que nascemos para ser e viver. Mulheres estão ousando ser tudo aquilo que disseram que não podíamos ser. Essa é uma convocação para as inquietas, as inconformadas, as que se recusam a permanecer no papel de coadjuvante. Para aquelas que não cabem mais em gaiolas e precisam transbordar. É chegada a hora de dominarmos as estratégias, aumentarmos o volume da nossa voz e treinarmos as nossas habilidades. Estamos oficialmente recusando a rigidez dos padrões. Nunca mais escutaremos que somos loucas ou despreparadas. Nunca mais enxergaremos umas às outras como ameaça. Chegou a era da união, do movimento, da fluidez. Chegou a hora da nossa revolução. Levanta, que é a nossa vez de ocupar os lugares que sempre foram nossos. Loucura é não empreender. Buenas tardes, maravilhosas, lindas, deusas perfeitas, incríveis, como as senhoritas estão no dia de hoje?
Coloquem aí no chat como as senhoritas chegam, deixa eu ver as carinhas de vocês, vamos ligando as câmeras. Ai, Mari, mas eu estou de pijama. Não tem problema, você pode ficar de pijama, vocês podem estar dirigindo. Você não pode só estar dirigindo, pode estar como passageiro, ok, dona Camila? Mas dirigindo não está podendo. Lindezas, como as senhoritas chegam no dia de hoje. Hoje a gente tem aulão, nós vamos conversar muito no dia de hoje, faremos coisas incríveis, deuses e maravilhosos no dia de hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Sacudindo umas cabecinhas aqui só pra gente garantir que o áudio tá legal. Show, lindeusas! Vamos começar nosso dia de hoje? Vamos? Oi, Má! Nossa, nós temos dinofluidas aqui também! Maravilhosas! Eu vou compartilhar a telinha com vocês pra gente começar o nosso aulão de hoje. Primeira coisa que eu quero que você faça é o... Ah, tem Bruna também, com saudades! Que bom saber que as senhoritas estão aqui. Um monte de dinofluida e a gente tem um monte de calor. Então vamos começar conhecendo todo mundo que está aí hoje. O que eu quero que as senhoritas façam aí pra mim? Primeiro, eu quero que você vai fazer o seguinte. Vocês vão trocar o nome de vocês no Zoom, aí em cima, na carinha de vocês. Vocês vão passar o mouse assim na carinha de vocês e vão trocar o nomezinho de vocês no Zoom pra eu conseguir saber quem é quem. Então, coloca aí pra mim. Troca seu nomezinho, põe seu nome e o seu arroba do Instagram aí, por favor, para quando a gente estiver conversando aqui, eu estiver fazendo perguntas, entendendo sobre o negócio ali de vocês, eu consiga saber quem é quem, beleza? Então você vai colocar o seu nome e o seu arroba do Instagram. Então, primeira coisa que a senhorita vai fazer, e aí eu vou fazer aqui também, vocês vão olhar aqui no meu. Se você passar a mão na sua face, vai abrir 3 pontinhos assim no canto superior direito, você clica e faz o seu rename. Vou botar aqui no meu também. Isso, Dona Marcela já botou aí, da Craniopédia, Luísa, Maíra, Bruna também. Pronto, Bruna já tá trocadinho, Dona Maíra já tá aqui do canto maternar, perfeito. E aí que eu quero que vocês coloquem pra mim aqui no chat, se a senhorita é veterana ou se você é caloura. Se você já é veterana, você coloca, já sou aluna, ou sou mentorada, fui aluna do Produto X, ou sou mentorada da Vênus. E se a senhorita é caloura, põe aí no chat, sou caloura, gente, é a primeira vez, nunca fiz nada aqui no Fluido, estou vindo pela primeira vez futucar vocês, participar de aulão. Põe aí no chat. Dona Marcela acabou de chegar, fez sua análise ontem, né, Mar? Já está aí na Vênus. Dona Bruna, temos Dinofluida, Maíra também. Luísa, Calura. Troque aí, Dona Luísa, seu arroba, põe seu arroba pra gente saber o que tu faz. Dona Lorena, olha o tanto de veterana e dinofluidas que temos aqui na vida. Raquel, senhora, lá do Consultorize de 1500, 1018, sei lá, bolinha. Também temos mentoradas do Consultorize lá de 2024. Oi, Yara! Ai, suas deusas, lindas, maravilhosas. Perfeito, gatitas. Bom, todo mundo, o que que a gente vai fazer? Vocês vão colocar aí no chat pra mim o que que a senhorita vende hoje, beleza? Então, Mário, vendo mentoria de contabilidade, vendo consultas, sou médica, ou dermato, fono, fisioterapeuta, psicóloga, o que a senhorita vende? Põe aí no chat pra mim. Voltou, né, Daniara? Então temos físio, mentoria de educação parental. Camila, você também fez o consultorize em 1500. Todas as consultoras aqui. Outra físio. Põe aí o que que as senhoritas vendem hoje, qual que é o serviço de vocês, beleza? Deixa eu botar vocês aqui do meu ladinho para eu ver vocês melhor. Eu gosto de ver as carinhas das senhoras. Temos nicho finanças, avaliação neuropsicológica, social media, todas as prestadoras de serviços do planeta Terra, temos tudo quanto é nicho aqui. Beleza, vocês vão colocando aí pra gente ir identificando quem são vocês, o que que vocês fazem e a gente poder ajustando aqui o conteúdo para os exemplos de vocês. Lu, meu Instagram não tem nada, mas tudo bem, senhora. Não tô perguntando do seu Instagram, quero saber o que você vende. Ai, vende assessoria jurídica e tributária. Temos as advogatas aqui também. Social media, lindas, deusas. Maravilhosas. Seguinte, primeiro, o que que vocês têm que saber do dia de hoje, tá? Para quem que vai funcionar o que a gente vai trabalhar hoje? Qual que é o nosso objetivo do nosso aulão e o que que a gente vai fazer? Vamos lá.
Especificamente esse aulão é para mulherada que presta serviço de alguma forma, então médica, psicóloga, fono, social media, mentora, consultora. Então, se você vende seu conhecimento na forma de serviços ou infoprodutos, este metodologia que eu vou te mostrar aqui hoje vai funcionar para você, tá? Para quem que ela vai se adequar? Mari, tô com a agenda quase cheia ou quase lá, ou estou trabalhando assim, cara, quase assim no limite para o crescimento, quero continuar crescendo, mas eu tô vendo que nesse modelo que eu tô aqui hoje, se eu crescer muito, eu vou me lascar-me. Para quem tem uma preocupação genuína com a qualidade do serviço, então gosta de entregar um serviço que realmente gera transformação para aquele cliente, quer que esses clientes gostem do que você faz, entendem que a qualidade é relevante, tá? Então, são para as mulheres que querem manter qualidade. Mulherada que não tem muito tempo para ficar gastando com coisa que não gera resultado. E para a senhorita que está insatisfeita com o lugar que você está hoje dentro do teu negócio. Então, o que eu vou mostrar aqui hoje é especificamente pensado para esse contexto, tá? O que que vai acontecer especificamente hoje no nosso aulão? Primeira coisa que a gente vai ver aqui juntas hoje é o que que você faz de errado hoje que impede a senhorita de dobrar o seu lucro com os clientes ou pacientes que você já tem. Então, a gente vai fazer um mapeamento para entender por que que hoje, quais são os mecanismos que você não utiliza, quais são os erros que você comete que estão matando o seu lucro. Vamos fazer conta, literalmente você vai sair daqui matematicamente sabendo quanto lucro e quanto tempo já tem na sua empresa e você nem sabe. Quanto dinheiro já existe dentro da sua empresa com os clientes e pacientes que você tem hoje, você nem sabe que existe. A gente vou mostrar para vocês qual é a metodologia de gestão de atendimento que a gente usa aqui dentro da Fluida para dobrar o seu lucro e diminuir as suas horas de trabalho sem você aumentar o seu investimento em marketing. E eu vou mostrar isso para vocês não só na teoria, vou mostrar para vocês isso na prática. Então, casos reais de empreendedoras que aplicaram a metodologia que eu vou mostrar aqui para vocês e como que elas aplicaram e que tipo de resultado elas tiveram. E vou mostrar como que a gente faz aqui dentro da Fluida e como é que você pode ter a minha ajuda para aplicar isso na sua empresa. Importante! Hoje, eu vou abrir no final do nosso aulão de hoje a possibilidade para algumas empreendedoras terem uma análise individual do negócio delas a partir desta metodologia. Então, senhorita, fica atenta quando eu liberar isso aqui hoje ao longo do dia para vocês. Importante número 2, percebam que a gente faz aqui na Fluida, a gente faz isso há mais de 12 anos. Então, eu vou compilar aqui para vocês mais de uma década de gestão de negócios que vendem conhecimento em 2 horas. Então, é óbvio que não dá para explicar em micro detalhes toda a metodologia que eu vou trazer aqui para vocês, é a pontinha do iceberg, mas vocês vão sair daqui entendendo e tendo uma visão diagnóstica do negócio de vocês e sabendo exatamente o que que dá para aplicar na empresa de vocês. Beleza? Quem sou eu para ensinar para as senhoritas o que eu vou ensinar hoje? Qual é o bastidor? Qual é o meu background? O que que me capacita para trazer o conhecimento que eu vou trazer para vocês hoje? Então vamos lá, coisas muito importantes que vocês precisam saber sobre mim. Eu fiz biologia na faculdade, então eu fiz biologia e fui para a área de educação. Então eu sou uma educadora por natureza. Eu sou apaixonada pela forma como a gente consegue transformar realidades através do conhecimento. Então eu fiz faculdade na Universidade de Brasília, fiz biologia, me formei como professora, bacharelado, licenciatura, comecei a dar aula, dei aula em tudo quanto é escola, virei coordenadora a ponto de eu abrir a minha própria empresa. Quando eu abri a minha própria escola, eu comecei a estudar gestão para poder fazer a gestão da minha própria escola ali na época. Eu trabalhava especificamente ali com ensino infantil e ensino fundamental e médio. E aí me apaixonei pela gestão e falei, porra, isso aqui é legal demais, hein? Isso aqui é muito incrível, isso é maravilhoso. E fui me capacitando para trabalhar especificamente na gestão de negócios. Então, eu participei do Prêmio Caixa Seguradora, então ganhei, né? Ganhei ali a competição do Prêmio Juventude Caixa, onde a gente desenvolveu um aplicativo especificamente para gestão financeira. Entrei, fui selecionada pelo Global Shapers, que é uma rede de jovens líderes ligadas ao Fórum Econômico Mundial, então fui selecionada pelo Global Shapers. Participei da maior pré-aceleradora de startup do planeta, a mesma pré-aceleradora da onde saiu Spotify, Airbnb. E nesta pré-aceleradora, onde eu tinha a nata do empreendedorismo, me orientando ali, eu tinha mais de 40 mentores de outros países. Neste lugar, eu recebi a orientação que mudaria minha vida para todo sempre, onde um mentor disse para mim, na época eu tinha já a minha escola ali, né, de
aulas de reforço para ensino fundamental, ensino médio, eu estava querendo abrir uma escola de gestão específica para mulheres. E esse mentor disse para mim, Mari, seguinte, muito legal essa sua ideia, você é muito boa, ai, nossa, você é ótima, porém, essa sua ideia de negócio, de ter uma escola de gestão específica para mulheres, para trabalhar empreendedorismo com mulheres, nunca vai dar certo. Infelizmente, mulher não tem mindset empreendedor. E aí eu descobri que naquele lugar onde eu estava na nata do empreendedorismo do planeta Terra, os homens não acreditavam que a gente conseguisse empreender na mesma qualidade, velocidade, lucratividade que eles. E aí eu decidi que eu ia parar de tentar aprender o que os homens estavam fazendo e ia construir a minha própria escola. E nasce então a Fluida, com mais de 10 anos, onde a gente foca especificamente na construção de negócios construídos e liderados por mulheres. A gente entende que para mulher ser livre, a gente precisa de dinheiro. Dinheiro para nós é o que é liberdade. Só que nós não vamos nos tornar livres construindo uma empresa que nos aprisiona. Então, a gente precisa de dinheiro e a gente precisa de gestão para que as nossas empresas tragam para a gente essa liberdade que vem junto com a grana. Então, esfreguei na cara dele que ele estava muito errado, fizemos os nossos 7 dígitos, ganhamos plaquinha e tudo isso. Então, esta sou eu e esta é um resumo do resumo dos últimos 12 anos trabalhando com empreendedorismo especificamente para mulheres. Beleza? Então é isso que me capacita para trazer o que eu vou trazer aqui para vocês. Eu não estou falando isso aqui da teoria. Eu já mentorei pessoalmente mais de uma centena de empresas. Eu sou conselheira de empresas hoje. A gente tem a Fluida há mais de 10 anos. Eu tenho centenas e centenas de alunos nos nossos cursos gravados, no Empreender Sem Enlouquecer, no Consultorize, como vocês viram aqui, as meninas que são ex-alunas trazendo aqui para vocês. Então o que eu vou trazer para vocês é gestão pé no chão, real, prática, que dá para aplicar você sendo autônoma, prestadora de serviço com a estrutura que você tem hoje, sem precisar de enormes investimentos, sem fazer grandes pirotecnias. Beleza? Bom, o que que a gente vai trabalhar hoje? Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é como é que hoje você tem tentado fazer mais lucro dentro da tua empresa e como você deveria estar fazendo. Então, vamos entender como é que você faz. Vamos lá. A primeira coisa é entender o seguinte: quando a gente pensa em fazer mais dinheiro, o que a gente vai aprender naturalmente como se eu preciso fazer mais dinheiro, eu preciso vender mais. Se eu quero fazer mais dinheiro, eu preciso vender mais. Sim, esta é a lógica que parece ser irrefutável. Eu preciso ter mais cliente. E aí a gente vai buscar, ai, nossa, será que eu tenho que fazer um Instagram? Vou fazer um Instagram, vou fazer conteúdo, vou fazer lançamento, vou fazer anúncio, vou fazer anúncio no Google, o que que é que eu vou fazer? O que que a gente começa a fazer? A gente vai ser empurrada, vocês a fazerem conteúdo, a fazer anúncio. Ah, eu vou dar palestra, eu vou fazer ensaio de fotos, eu vou ter social media, eu vou criar um site. Tudo isso é marketing. E o marketing tem uma função dentro da nossa empresa, que é fazer com que mais pessoas conheçam o que a gente faz. Qual é o problema disso? Se você, coloquem aqui no chat para mim, quem aqui já tem equipe? Ah, eu já tenho uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. Se você não tem equipe, você vai colocar aqui no chat. Solo. Eu sou empreendedora solo. Eu não tenho equipe nenhuma. Põe aí no chat. Sou eu, meus dedos, meu computador e meu cérebro. Maior parte da mulherada aqui não tem uma grande equipe. Quando a gente está falando de equipe, a gente está falando aqui das que tem mais, é duas, três pessoas aqui na equipe. O que que acontece? Quando a gente olha para essa alavanca de crescimento, existe um problema quando você presta serviço nesse tipo de alavanca de crescimento aqui. Que problema é esse? Quanto maior o seu volume de demanda, mais doida você vai ficar. Mari, como assim? Porque pela forma como o negócio de vocês está desenhado hoje, e hoje vocês vão entender por quê, cada cliente novo que vocês trazem não necessariamente se traduz em lucro. Então, o faturamento de vocês pode até ir subindo, mas o lucro nem tanto, e o trabalho vai aumentando também, a ponto de que, meu Deus, se eu trouxer mais 5, 10, 15, 20 pessoas para cá, eu vou ficar maluca, eu vou trabalhar o dia inteiro, todos os horários. E aí, o que que acontece? Vocês vão lotando a agenda de vocês de atendimento, por vocês não terem a metodologia de gestão desse serviço, à medida que vocês vão enchendo a agenda de vocês, vocês vão parando de ter tempo para pensar na estratégia e fazer a gestão do crescimento da empresa de vocês. E aí vocês param de fazer o que vocês precisam para ganhar mais trabalhando menos. O que vocês fazem, na verdade, é parar, ao invés de vocês trabalharem 5 horas por semana, vocês vão
trabalhar 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40. E isso tem um limite. E se você escolheu empreender, você não escolheu empreender para viver 8 horas por dia sentada na frente do computador, sentada na cadeira do seu consultório. Então, quando vocês tentam crescer por este mecanismo sem antes ajustar a gestão do serviço de vocês, o que vai acontecer é isso. Quanto mais clientes vocês tiverem, mais trabalho vocês vão ter e menos lucro. Coloca aqui no chat, eu já sei algumas aqui, né, por serem alunas, ex-mentoradas, que viveram isso. Do tipo, eu cheguei muito próximo da minha capacidade de atendimento, eu não conseguia colocar mais cliente nenhum e eu não estava fazendo o dinheiro que eu achava que eu ia estar fazendo se eu tivesse essa agenda. Se eu tivesse essa agenda. Então, Mari, Carol aqui, ai, Mari, eu era uma agência, prestava serviço de social media, e aí eu já não conseguia mais colocar cliente, já estava na loucura com essa quantidade aqui, mesmo assim eu não conseguia chegar no lucro que eu achava que eu ia estar recebendo quando eu tivesse essa minha agenda mais cheia. Qual que é a conclusão que a gente tem que trazer disso aqui? Se você tem, e hoje você não sabe disso, esse é o ponto que eu vou mostrar para vocês vão passar a saber hoje. Se você tem uma boa carteira de clientes com um bom resultado, o que eu quero dizer com uma boa carteira de clientes? Clientes que gostam do seu resultado, que recompram de você, que te indicam, que te dão feedbacks positivos. Se você tem essa carteira desses clientes que voltam, que te indicam, já dá para você tirar mais lucro dessa quantidade de clientes que você tem sem trazer gente nova. E eu vou mostrar para vocês matematicamente como é que vocês vão fazer isso. Qual é o nome da metodologia que a gente vai aplicar? É a nossa gestão feminista de atendimento, focada especificamente na forma como que a gente desenha, entrega e vende serviços. Isso é a nossa alavanca que a gente costuma achar que tem que ser para eu poder vender mais. Para eu poder vender mais, eu vou ter que fazer mais marketing. Vamos olhar como é que a gente poderia fazer isso aqui de outra forma. Vou dar exemplos reais para vocês de empresárias que aplicaram isso aqui para vocês começarem a tangibilizar o que é esse resultado que eu estou trazendo para vocês. Então vamos olhar aqui esse caso da Jéssica, ela é fono. Quando a Jéssica chegou aqui na Fluida, a gente tinha duas características muito específicas, e aí cada característica que eu trouxe aqui você vai colocar para mim no chat se você se identifica. Jéssica já tinha uma carteira legal de pacientes, ela trabalha especificamente com crianças, porém, ela chegou para mim, Maria, eu estou sobrecarregada. Eu falei, cara, mas por que você está sobrecarregada? E uma das coisas que ela deixou bem claro para mim, ela precisava trabalhar no sábado para repor paciente. Então, quando alguém remarcava, a agenda dela estava tão apertadinha que se alguém cancelasse, tirasse férias, ou se ela ficasse doente, para ela remarcar um paciente, ela precisava trabalhar no sábado, porque ela não tinha mais horário na agenda dela. E ela estava gastando mais de R$ 2.000 por mês com agência de marketing, fazendo conteúdo desesperada, gravando anúncio, fazendo conteúdo, escrevendo coisa, gravando vídeo para poder fazer anúncio. E aí ela fazendo anúncio, botando dinheiro lá no marketing, um monte de gente chegando ali no WhatsApp e ela desesperada sem conseguir atender essas pessoas e sem saber exatamente por que que ela tinha até essa demanda chegando, mas o lucro dela e o tempo dela não refletiam essa demanda que ela tá vendo ali no WhatsApp. O que que a gente fez com Dona Jéssica? O que que exatamente aconteceu no negócio dela? Ela faturava R$ 35.000 quando ela chegou aqui na Fluida. O último faturamento dela foi R$ 65.000 e a gente mandou ela demitir a agência de marketing. Então a gente quase dobrou o faturamento dela, fazendo com que ela parasse de gastar tempo e energia com marketing. No caso dela, a gente tirou a agência inteira, paramos de gastar R$ 2.000 com marketing. Ela parou de precisar fazer conteúdo. Eu falei, não faça, não precisa, porque a gente vai ajustar primeiro o teu método de gestão de atendimento. Isso, em 4 meses, esse é o resultado. Outro resultado, Dona Alice, médica, galera da saúde. Dona Alice, plantonista, trabalhando em 4 lugares diferentes, virando noite, falando, cara, não é possível que eu não consigo fazer sobrar esse dinheiro e esse tempo. Eu tô me sentindo escrava dessa estrutura que eu construí. A Alice chegou pra gente com esta cabecinha. E aí você vai ouvir o que a Alice trouxe, você vai ver se você se identifica com ela. Vê exatamente essa frase que ela traz aqui pra gente. Isso dentro de um hospital como plantonista. Porque ninguém sabe, a gente não aprende isso na faculdade nem na residência. Logo que eu terminei a residência, eu já fazia plantões em hospitais como PJ. Então eu tinha uma empresa, mas era uma empresa
que não é os moldes que a gente tá conversando, né? E prestava serviço, então, como plantonista. Também fui por um tempo contratada como CLT, como médica assistente. Veja, muitas de vocês enxergam que o que vocês fazem é uma. Eu tenho uma PJ, eu tenho um CNPJ, Mário, eu sou autônoma, eu sou prestadora de serviço. A Alice chegou pra gente com essa mesma cabecinha. A visão dela era, cara, eu sou médica, eu preciso ter um CNPJ porque eu preciso emitir as minhas notas, mas o que eu tenho não é uma empresa, eu tenho aqui o meu trabalho. A Alice estava fazendo 700 milhares de cursos de marketing e ela achava que ela tinha que lançar um e-book. Aplicamos a gestão feminista em Dona Alice e eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu em 4 meses com Dona Alice. Ela saiu de estar trabalhando em 4 lugares, virando noite em plantão e abriu a própria clínica dela com essa sensação aqui. É esquisito tá entrando dinheiro e eu não senti que eu tô fazendo um mega esforço. Hoje a Alice tem uma clínica num espaço nobre de São Paulo, com mais 10 outros profissionais. Ela não dá mais plantão. A empresa dela dá lucro desde o primeiro mês. E ela já está com um faturamento de múltiplos 6 dígitos. Mas ela também achava que o que ela tinha era só uma PJ. E talvez você se identifique com isso. Opa, o que eu tenho é um CNPJ. Mas é justamente essa visão de que o que você tem é um CNPJ e não uma estrutura de empresa com gestão, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje, que talvez esteja prendendo você nessa situação da Alice. Como elas, existem outras dezenas e dezenas e dezenas de outras empreendedoras. E hoje eu vou mostrar para vocês a Ariane. Talvez você esteja olhando assim para Alice e fala, cara, mas a Alice está fazendo múltiplos 6 dígitos, 100 mil, 200 mil, 300 mil, a empresa dela vai passar facilmente de 1 milhão. Pô, isso é muito grande para mim, eu tô começando num lugar menor. Então vamos olhar uma empresa que talvez esteja mais próxima do que vocês acham que é o tamanho de vocês. Eu vou contar aqui pra vocês o caso e a gente vai conversar um pouquinho hoje com a Ariane, que é uma das nossas mentoradas, e a gente vai decupar exatamente como é que ela aplicou isso dentro do negócio dela. Então, Ari, deixa eu achar você aqui, apareça aqui pra poder pinar você aqui, please. Time, vocês conseguem pinar ela aí pra mim também, pra aparecer pra mulherada? E desmutar essa deusa? Hello, senhora, se desmute. Hello! Então eu vou contar pra vocês mais ou menos como é que a Ariane chegou aqui. Chegou na Fluida e a gente vai decupar como é que ela chegou no resultado dela hoje. Ari, o que que eu queria que vocês contassem rapidinho aqui para as meninas, só qual que é o seu serviço, o que que você faz hoje. Eu sou fisioterapeuta, tenho especialização em pacientes neurológicos e trabalhava a domiciliar e consultório. Aí, quando eu abri o consultório, não achava que não estava indo bem até que vim parar aqui. E aí, queria que você contasse para os meninos o seguinte: você estava domiciliar, como é que era o perrengue de atender domiciliar? Como era a carga de trabalho junto com o domiciliar mais a clínica? Como é que era, assim, rotina e carga de trabalho para você nessa época? Então, esse era um dos grandes problemas. Eu atendia de 8 a 9 pacientes por dia. Hoje eu não sei como eu fazia isso, mas fazia. Éramos só eu e meu marido, que também é físio, é meu sócio. E era uma loucura, trabalhava muito, não tinha até a empresa aberta, mas não tinha separação de dinheiro muito bem, o dinheiro entrava, pagava conta, pagava imposto, não tinha uma planilha, fazia tudo no papelzinho. Achei que nunca teria, porque eu cheguei com trauma de planilha. E é isso, aí você deu uma organizada na casa. E aí, quando você, nessa época, antes de você entrar na Fluida, você tinha equipe além do seu marido? Era só você e seu marido? Não, eu e o Adriano. Estávamos fazendo conteúdo, gastando tempo com conteúdo na internet? Conta aí Claro. para as meninas como era. Então, estávamos fazendo conteúdo, mas não era conteúdo, era um conteúdo muito aleatório. E aí uma das coisas que mais me libertou foi você falar, para de fazer conteúdo, porque você tem muito dinheiro na mão, você só precisa organizar isso. E você falou uma outra frase também que foi, você está me dizendo que fatura isso, sem trabalhar para esse faturamento, sem olhar suas contas, sem fazer uma planilha e organizar, sem fazer uma reserva e sem fazer nenhuma propaganda efetiva, sem olhar para o marketing. Então você tem muito dinheiro aí. Achei um pouco louca? Achei, mas acreditei. E deu certo.
E aí, qual foi? Por que que você achou assim? Quando eu disse pra você que você tinha dinheiro dentro da tua operação, hoje você sabe, mas antes você não Sim. sabia. Você achava que ia levar quanto tempo assim pra você começar a ver resultado de dinheiro ou você começar a trabalhar menos? Ou você acreditou assim, não, eu vou conseguir trabalhar menos? Ou você achava assim naquela época que era tipo assim, cara, vou tentar, mas eu não acho que vai dar? O que que você achava assim? Quais eram as expectativas? Você achava que ia demorar muito mais? O que que passou na sua cabeça quando eu falei, tem dinheiro dentro dos teus clientes hoje? Então, eu já tinha feito algumas mentorias e já tinha ouvido muitas coisas parecidas, não com essa, mas algumas coisas do tipo, nossa, você vai ganhar muito dinheiro. E não acontecia. Então eu falei, tá bom, mais uma vez. Mas tinha algumas pessoas que já tinham me falado de você. E tinham falado, inclusive, cara, essa pessoa é para o seu trabalho, vai dar certo. E aí eu confiei, e o que me fez confiar foi porque você tinha números. Hum. E aí não dava para fugir, né? Assim, não dava para você falar, você não falava só, acredita, vai dar certo. Você falava, se você fizer tantas horas, tantas pessoas, não sei o quê, isso aqui vai funcionar. E aí eu comecei a compreender e trabalhar também baseado em números. Eu acho que essa foi a diferença para crescer. Hum, beleza. Conta para as Poucas meninas qual foi o pessoas. seu último faturamento, senhora Ariane. Então, essa semana eu tinha colocado esse faturamento como meta, achando que era a partir de julho. E achei muito ousada. Mas faturamos 50 mil esse mês. E o mês ainda não acabou. Isso Agora, o mais importante do que esses 50. Então, você começou aqui na Fluida mais ou menos com uma média de faturamento de 25, 26. Chegamos nos 50. A pergunta é, que eu quero que as meninas entendam o contexto de negócio. Hoje, você trabalha mais horas do que você trabalhava antes ou você trabalha menos? Como é que tá a sua carga de trabalho? Então, hoje eu atendo 4 a 5 pacientes por dia, uma bela redução. Eu coloquei mais duas pessoas no atendimento, mais duas fisioterapeutas, uma no domiciliar e uma no consultório. Eu finalmente aceitei que eu podia ter uma assistente virtual para organizar a vida e eu não vivo nunca mais sem isso. É, Eu tenho caixa. Gente, eu tenho um caixa que vocês não têm noção. Eu olho para ele e fico assim, meu Deus, eu não tô rica, mas a empresa tá rica, gente. Que coisa boa. Eu tenho um caixa que dá uma segurança, assim, porque eu ficava com medo de ficar doente, de faltar um mês de trabalho, de faltar uma semana. Eu não tinha o que fazer se eu faltasse uma semana. Então, isso dá uma segurança absurda. E eu acho que, e além disso, tudo bem, eu não trabalho só 4, 5 horas, porque não é só atendimento. Eu tenho, sei lá, 1 hora e meia de gestão por dia que eu tenho que trabalhar para o meu negócio. Mas é muito gostoso, porque eu estou trabalhando e estou vendo ele crescer a cada dia. Ai, que arraso! E aí, uma coisa linda também, que eu não sei se você lembra, mas eu lembro bem muito. Você tinha quanto tempo? Quando você entrou na Fluida, tinha quanto tempo que você não tirava férias? Você lembra? Então, férias mesmo, 20 anos. 20 anos sem tirar férias. Eu E tirava assim, aí, eu emendava os feriados e contava para mim que aqueles 4 dias eram as férias. e aí, de quanto tempo foram suas últimas férias? Eu tirei 15 dias. Eu e o marido, que também era raro. Eu emendava um feriado, ele emendava o outro. Era essa loucura. Assim, raramente a gente conseguia emendar junto, porque um tapava o buraco do outro. E aí tiramos os dois. Gente, isso foi demais também. Então, estamos falando que a gente dobrou o faturamento, a gente saiu de 20 anos sem férias para 15 dias de férias, os dois, com a família inteira, juntos. Nós temos caixa e hoje a gente ama planilhas. É Sim. isso? Nossa, eu amo planilhas. Como eu vivi sem, gente. Não tem como, não é Não mesmo? tem como. Então, lindeusas, Dona Ariane está aqui para provar que é verdade, que Possível. dá para fazer, que é possível, desde que a senhorita se comprometa a fazer o que precisa ser feito. Você, no começo, achou que eu era uma louca, falou, não vai E dar. assim, eu confesso que eu faço mais. Eu acho que se eu conseguisse fazer exatamente tudo certinho, eu estava maior ainda. É que eu ainda. Tem hora que a gente ainda tem umas travas, né? O negócio ainda vai. Mas eu tenho certeza, tanto que quando eu falo pro Adriano, que é meu sócio, vamos renovar, ele fala, claro, porque não tem por que questionar isso, já que você realmente está entregando muito resultado pra gente. Eu sou muito grata, porque eu não imaginava. Agora eu consigo achar que eu vou ficar uma velhinha tranquila sendo empresária. Eu tinha muito medo disso. Então você acha, eu tenho certeza. Vamos continuar neste Vamos planejamento, a gente continuar. vai fazer. Arrasou, Vamos. maravilhosa. Obrigada por compartilhar a sua visão com as meninas.
pra dar um acalento no coração de quem ainda, tipo, Carol fala, eu acho que Mari é louca, que isso nunca vai funcionar pra mim, pois, com certeza, eu não darei conta, dá, mesmo que você não esteja fazendo 100% como a Mariane trouxe aqui. Exatamente. Ela confia Obrigada. mais na gente do que a gente. Então, só que ela confia dando passo a passo. Ela não só fala, vai lá, faz, faz, faz. É muito, gente, ela pega na mão, pega no colo, mas a gente anda. É impressionante. Eu não sei o que que é, mas é uma mágica aí que dá muito certo. É método, já vou mostrar pra É vocês. método. Obrigada, viu, Mari? Beijo, Beijo. maravilhosa. Bom, então, esse é um dos exemplos para vocês conseguirem tangibilizar como é que dá para fazer, mesmo que na sua cabecinha você fale, gente, não tem como, isso é impossível, no meu negócio não aplica, eu não gosto de número, eu não gosto de planilha, eu não sei fazer isso, não dá para delegar, não dá para contratar, não dá para, ai, não dá para eu tirar isso da minha mão. O que eu quero que vocês entendam é que a maior parte dos empecilhos que vocês têm na cabecinha de vocês estão na cabecinha de vocês. Eles não estão no negócio de vocês. Então, assim como a Ari, tem a Alice, tem a Maria Antônia, tem a Maria Tereza, tem uma centena de mulheres que já fizeram isso. E é importante vocês entenderem e crerem que dá, mas agora a gente precisa entender como fazer isso. Beleza? O que que a gente tem que entender agora? Como é que as meninas, como é que a Ariane, como é que a Alice, como é que a Jéssica fizeram isso? Qual é a metodologia? Qual é a sequência? Quais são os passos para então chegar nesse resultado? Vamos olhar estes passos hoje. Então, a gente vai conversar aqui hoje sobre o método de gestão feminista de atendimento que a gente aplica, com o objetivo de dobrar lucro, sem investir em marketing nem criar novos produtos. Então, vamos ao passo a passo que as meninas aplicaram para elas terem este resultado, como a Ariane está trazendo aí para vocês, que estava 20 anos sem férias. Gente, reflita assim 2 minutinhos. Você consegue tirar férias de 15 dias da sua empresa hoje? Ou toda vez que você pensa que você vai ficar doente, ou que você talvez tenha que cuidar de alguma coisa pessoal, ou que você vá precisar cuidar de algo que não seja exclusivamente do seu negócio, te dá uma sensação de eu não posso falhar, eu não posso não estar disponível para minha empresa, porque se eu não tiver, da onde virá o meu dinheiro? Então, por isso que a gente traz aqui na Fluida que dinheiro é a primeira liberdade, gestão é a segunda. Você conquistou dinheiro com a tua empresa, mas você não pode parar de trabalhar. Entendem isso? Então, eu vou mostrar aqui para vocês 4 mecanismos diferentes para aplicar nos negócios de prestação de serviço ou de conhecimento para você ter resultados parecidos com o da Ariane, da Alice, da Jéssica, da Maria Antônia, mentoradas nossas que aumentam a lucratividade, diminuindo as horas de trabalho. Importante, cada um desses mecanismos é aplicado de forma personalizada para o negócio de cada uma delas. Então, existem mecanismos específicos para fases específicas. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o macro e vocês precisam entender que existe uma ordem, uma sequência para cada modelo e fase de negócio. Beleza? Vamos para o primeiro mecanismo essencial, que é o nosso mecanismo de hora-bunda lucrativa. Vocês precisam entender esse conceito. Todas vocês, chegou aqui na frente, a primeira coisa que você precisa visualizar é entender o que é hora-bunda. Vamos lá, se você presta serviço, se você é médica, psicóloga, se você é social media, se você presta serviço, a sua unidade monetária é a sua hora de trabalho. E eu sei que você já talvez tenha essa consciência. Ah, não, tudo bem. Eu sei que eu preciso, se eu vou gastar mais horas no cliente, eu preciso cobrar mais. Se eu vou gastar menos horas, eu preciso cobrar menos. Essa consciência talvez a senhorita tenha. Porém, o que você não tem é a seguinte consciência. A sua hora bunda não é apenas a hora que você passa entregando o serviço para o cliente. Então, hoje, como é que vocês vendem o serviço de vocês? Ah, uma consulta é 1 hora, R$ 200. Uma sessão, 1 hora e meia, 250. 10 pacotes de post, X reais. A única unidade que você tem para fazer lucro dentro da sua empresa são as horas do seu relógio. Cada minuto do seu relógio que você não está gerando receita, ele é um custo. Só que na hora de precificar os serviços de vocês e pensar na empresa de vocês, você só pensa no tempo que você estará com o cliente. Quando você senta para desenhar um orçamento para o cliente, quem está pagando? A hora que você demorou para desenhar um orçamento para aquele cliente. Quando você vai para uma reunião de vendas para apresentar aquele orçamento para aquele cliente, ou quando você faz uma ligação com ele, ou quando você responde ele no WhatsApp, quem está pagando por aquelas horas? Ninguém.
E é por isso que, sem saber, você paga para trabalhar. E aí é por isso que você vai lotando a sua agenda, como a Ariane, atendia 8 pacientes por dia e não tirava férias há 20 anos. E hoje eu atendo 5 e tirei férias de 15 dias. Então, se você não sabe a sua hora bunda, você acha que você sabe a sua hora bunda, mas você não sabe. A hora bunda, ela não é a hora da prestação de serviço, é a hora necessária para você trabalhar as horas máximas que você definiu aqui naquele mês ali para você, naquela semana, naquele dia, recebendo integralmente o seu salário. Então, a primeira coisa que a gente precisa calcular é qual é a sua hora bunda hoje e qual é a sua hora bunda futura. Para que então, por exemplo, vamos fazer uma conta de padaria, pois números não mentem. Se hoje você trabalha 8 horas por dia, não, eu trabalho 10 horas por dia. Mas, Mário, eu queria trabalhar 6 no máximo. Quem é que vai pagar essa redução de 4 horas aqui? A gente precisa então saber qual é o valor de cada hora que você tem que ter, que os seus serviços têm que te pagar, mesmo quando você não estiver entregando nada. Consegue entender isso? Quando você gasta tempo enviando o link de pagamento para o cliente, quando você gasta tempo fazendo conteúdo, quando você gasta tempo pagando nota fiscal, emitindo boleto, respondendo cliente no WhatsApp, os seus clientes não estão te pagando isso. Porque você não sabe a sua hora bunda e você não precificou o seu serviço baseado na hora bunda. Você precificou na hora de atendimento. Até que, ok? Coloquem para mim no chat de 0 a 10 quanto faz sentido. Entendi o que era a bunda, Mari. Percebi que eu cobro só pela hora que eu tô com o cliente. Mas para eu ter aquele cliente, eu preciso fazer 78 milhares de outras coisas que eu não estava precificando aí na conta. Então, essa é a primeira coisa que a senhorita, que a gente vai trabalhar quando a gente está falando de dobrar o lucro sem investir mais em marketing. Calcular quanto é a hora bunda para que você trabalhe só as horas que você gostaria de estar trabalhando. Depois que a gente fizer isso, o que que nós vamos fazer? A gente vai aplicar os mecanismos de antidesperdício. Que mecanismos, que processos são esses? E vocês vão ver eles na fala da Ariane. Veja, toda vez que se você tem pacientes recorrentes ou você faz reuniões com seus pacientes ou clientes, toda vez que um cliente remarca algo ou que ele cancela ou que ele atrasa, você perde dinheiro. Por que que você perde dinheiro? Por alguns motivos. A primeira é o seguinte: se o cliente não foi, então imagina que você tem horários limitados. Você só pode ganhar dinheiro com as horas que você tem hoje. Se o seu cliente não foi nesta hora, ele remarcou. Este horário você viveu, você pagou seus boletos, você pagou aluguel, você pagou alimentação, você pagou Zoom, você pagou tudo. Mas este horário não foi preenchido com uma hora bunda lucrativa. Então, quando você remarca um cliente, o que você está fazendo, na verdade, é pegar um dinheiro que você deveria receber hoje e você vai receber esse dinheiro lá na frente. Porque não há tempo hábil para você preencher esse buraquinho. Então, existem dezenas de processos que dão prejuízo. Eu vou mostrar aqui para vocês três. Primeiro, cliente que cancela, cliente que atrasa ou cliente que remarca. E aí vamos trazer isso aqui para números. Se você tem remarcação do seu cliente, então imagina, os seus pacientes hoje ou clientes, eles podem remarcar uma sessão? Podem, Mari, podem remarcar. Você tem um limite para essas remarcações? Por semana, por mês, por ano, por plano? Essa remarcação, ele tem quanto prazo para fazer? Ele pode remarcar com 24 horas de antecedência? 24 horas você consegue encontrar alguém para fechar aquele horário ali? Toda vez que você remarca, você empurra o seu faturamento para o futuro. Então você se torna mais pobre no presente. Conta de padaria. Besta. Vamos imaginar que você tem 40 clientes. Você atende sessões individuais. Aí eu sou psicóloga. No meu mês eu atendo 40 pessoas. Eu atendo 10 por semana. Se você tem 40 pacientes e cada sessão sua é R$ 200, se você tem 2 remarcações por semana, isso significa 8 remarcações por mês. Todo mês você remarca 8 pacientes, ou 8 consultas, ou 8 sessões. Quando você faz essa remarcação, todo mês você deixa de adicionar no seu faturamento R$ 2.400. Porque são 8 vezes os 200 aqui. Isso no ano dá mais de R$ 28 mil.
ao longo de um ano inteiro. Vejam? Então, existem dezenas e dezenas e dezenas de processos que dão desperdício de dinheiro e de lucro para você. Esse é só um deles. Quer um outro exemplo? Enviar cobrança como os maias. Quem faz aqui cobrança? Quem envia Pix para o cliente? Envia um link de pagamento, fala aí, toma aqui, ó, todo mês faz o fechamento lá e manda para o cliente. Querido, tá aqui o seu pagamento, ó, pode fazer aqui. Quem? Põe aí no chat. Eu. Vou fazer outra conta para você ficar assustada. E aí você vai começar a perceber que eu pareço uma maluca, mas os números não mentem. Veja lá, vamos imaginar que todo mês você tem que listar os clientes que você tem, fazer a conta de quanto foi o pagamento deles naquele mês. Criar o texto de pagamento. Olá, fulano, tudo bom? Segue o Pix para o valor de pagamento desse mês. Mandar mensagem pelo WhatsApp. Quando o cliente paga, você tem que conferir se ele pagou. E você tem que ficar entrando lá no banco para ver se ele pagou, se ele não pagou. Aí, se ele não pagou, você tem que mandar mensagem para ele dizendo: meu querido, você tá atrasado. Aí você tem que passar pelo constrangimento disso. Aí você fica com vergonha de fazer a cobrança. Aí você acha muito ruim. Aí o cliente paga. Quando ele paga, você finalmente coloca lá que ele pagou. Sim? Quem vive este processo? Põe aí no chat. Ai, Mário, eu faço isso. Vamos de conta de padaria novamente. Se você tiver 40 clientes no mês, tá? 40 clientes no mês. No mês inteiro, eu atendi 40 pessoas. Fiz 40 reuniões, 40 sessões, enfim. Se você gastar, vamos dizer que você gasta 15 minutos nesse processo inteiro com cada cliente, que você sabe. Quer dizer, talvez você não saiba que não é isso, é mais. Mas vamos fazer uma conta muito conservadora. Se nesse processo inteiro, todo mês, você gasta 15 minutos por paciente, por cliente, você gasta 600 minutos do seu mês enviando link de pagamento. Isso significa 10 horas por mês fazendo isso. Isso dá 2 horas e meia por semana. 2 horas e meia por semana. Sabe o que isso significa no final de um ano? Isso significa 5 dias de trabalho inteiros. Sabe as férias que você não consegue tirar? Para de fazer cobrança manual dos seus pacientes. Que 5 dias de trabalho inteiros, 24 horas, vezes 5 vezes, você está gastando mandando cobrança para os seus clientes. Sim, acabei de provar para você matematicamente que existe tempo dentro da sua operação e você não sabe. Esses são 2 processos que eu estou mostrando para você, super simples. E aí eles vão para todos os processos que vocês repetem todo mês. Ah, todo mês eu tenho que mandar relatório para o cliente, todo mês eu tenho que emitir nota fiscal, todo mês eu tenho que pagar imposto. Tudo isso se repete todos os meses e você continua fazendo isso como os maias. Então a gente precisa tampar, você precisa aplicar os processos anti-desperdício de tempo e de dinheiro na tua empresa. Porque você está trabalhando e está deixando esse dinheiro embora. Você está trabalhando e está gastando o seu tempo com o que você nem precisava fazer. Assim como a Ariane. Vejam que ela trouxe ali. Nossa, finalmente aceitei que eu não preciso ficar fazendo esses pagamentos na mão. Ela também fazia assim. A Ariane também mandava, se ela ainda tiver, eu não sei se ela tá, mandava todos os pagamentinhos mês a mês para os clientes dela. E aí isso gera 20 anos sem férias. Sim, segundo processo a ser aplicado são os mecanismos de anti-desperdício. Terceiro mecanismo, lapidação da sua entrega. Vamos entender quando a gente vende um serviço, o que vocês fazem? Coloca aqui pra mim, eu pedi pra vocês colocarem pra mim aqui no chat o que vocês vendem. Aí vocês colocaram mentoria, consultoria, psicoterapia, sessões de fono, consultas de médica, de dermato. Fazer uma lapidação do seu serviço não tem nada a ver, tá? Com o vender para um público high ticket, ter um posicionamento, não é isso. Vocês vão entender, é super pé no chão. Como que você faz hoje? Você fala assim, o seu cliente chega para você, uma lead chega para você, uma pessoa que quer saber qual é o seu preço, o que você entrega. Você fala para ela, oi, tudo bom? A minha consulta é R$ 200. A minha sessão é R$ 200. E aí você vende para a pessoa isso. Você vende para ela isso. Então ela paga por isso. Na verdade, você não entrega isso. Você mente para o seu cliente. Você diz para o seu cliente que você vai entregar uma sessão de 200 horas e você não entrega. Sabe o que você entrega, na verdade? Você entrega isso aqui. Antes do cliente chegar,
Quando ele for começar o serviço, você vai precisar entender o contexto dele. Aí você faz uma anamnese, faz um diagnóstico, aplica alguma ferramenta com ele, mas você não fala. Quando o cliente tem um problema, um desafio, você responde ele no WhatsApp, você dá suporte, você ajuda, você se comunica com outros profissionais que talvez estejam trabalhando com ele, faz reunião com fulano, você tá ali. Você indica outros profissionais confiáveis para resolver problema. Você ajuda ele em outras coisas que não necessariamente sejam daquele seu escopo. Você entrega um material. Você dá apoio, você dá suporte. Você indica para ir para um outro profissional. Tudo isso você entrega para o teu cliente. Mas você diz que você entrega uma sessão de 1 hora. E o que acontece? Você entrega tudo isso aqui. Às vezes você ultrapassa o tempo da sessão, você dá mais suporte do que deveria, você permite com que o cliente chegue atrasado ou pague atrasado, você vai dilatando a tua entrega sem cobrar por ela. E quando você faz isso, o que acontece? Você sai fazendo tudo sem cobrar a mais, você tem vergonha de cobrar, você acha que não faz sentido, o cliente já tá te pagando, ele vai te pedir uma outra coisa e aí você vai cobrar mais dele? Não faz sentido. O que acontece é que você sai fazendo tudo, acha tudo que é uma ótima ideia, porque você está entregando um serviço de excelência para o seu cliente. Na verdade, o que acontece é que você fica exaurida, mal paga, e quanto mais exaurida e mais mal paga você tiver, pior vai ficar o seu serviço. Então, o terceiro mecanismo que a gente aplicou com esses cases que eu estou mostrando para vocês é a gente lapidar a forma como a gente entrega e comunica o que a gente já faz. A maior parte esmagadora de vocês entrega muito mais do que o que vocês vendem. Só que vocês não reconhecem tudo isso como trabalho e vocês entregam. E por isso os clientes de vocês são tão satisfeitos. Porém, quem não é o seu cliente não tem como saber que você entrega tudo isso aqui. E se nem você sabe que você entrega tudo isso aqui, você não está cobrando por isso aqui. De novo, você está pagando para trabalhar. Você está sendo uma Madre Teresa do seu nicho. Você está prestando caridade, um serviço voluntário para as pessoas que querem se beneficiar do seu conhecimento. Então, dentro da nossa metodologia da Fluida, a gente vai lapidar a tua entrega. Tem que lapidar o teu serviço para que você comunique aquilo que você entrega e você cobre por tudo que você entrega e pare de trabalhar de graça. Quem aqui se identificou com trabalhar de graça? Ai, Mar, eu dou uma trabalhadinha de graça, eu respondo o cliente no WhatsApp, mas eu nem cobro, eu acho que isso aqui faz parte do meu serviço, então eu nem deveria precificar isso. Eu acabo estendendo, às vezes, um tempo de uma consultoria ou de uma sessão, a consultoria era para ser 2 meses, aí eu acabo estendendo 3 meses porque eu percebo que a pessoa precisa, sabe? Aí, às vezes, ela não consegue passar o caso dela para outra profissional, eu vou lá e converso com essa outra profissional. Tudo isso é trabalhar de graça. E se você trabalha de graça, você come o seu lucro e come o seu tempo. Terceiro mecanismo que as nossas mentoradas aplicam: lapidação da entrega. Uma vez que você faz isso aqui, veja, a Ariane trouxe, eu nem faço tudo que a Mari mandou eu fazer. Mas ainda assim, ela foi capaz de dobrar o faturamento dela e passar a ter férias, ter paz, pensar, nossa, eu vou ser uma velhinha que vai poder se aposentar. Então, cada um desses mecanismos, separadamente, ele vai trazer para você mais lucratividade e mais tempo. E à medida que a gente vai empilhando eles vão trazendo mais dinheiro e mais tempo. E por isso, então, a gente consegue dobrar o lucro sem investir em marketing, porque a gente só está mexendo na estrutura que você já tem. Além disso, beleza. E aí depois, vocês vão ver que a Ariane trouxe isso. Nossa, eu comecei a mexer lá, fiz as contas direitinho, parei de fazer os pagamentos ali no dedo, comecei, vou ter uma assistência virtual para poder emitir esses links aqui para mim, vou ter uma plataforma de pagamento para poder mandar esses pagamentos automatizados e existem os mecanismos que a gente chama de escalar você mesma. Esses mecanismos de escalar você mesma, perceba, hoje você só pode contar com você. Você é a única funcionária que entrega o que você entrega. Ou tem você e uma outra que entrega mais ou menos, ali um pedacinho ou uma coisa. Mas toda a expertise do seu negócio mora em você. E se você não puder contar com ela ou não quiser contar com ela 24 horas por dia, todos os dias, nos próximos 20, 30 anos da sua vida? A gente tem os mecanismos para escalar você mesmo. A gente tem uma série de mecanismos, vou dar alguns exemplos aqui para você. Vamos imaginar, por exemplo, o mecanismo de delegação de parte da entrega. Vamos imaginar que você é médica, ou você é psicóloga, ou é fono.
sou consultora, existe uma parte do que você faz que é bem técnica, que é a parte onde você está resolvendo o problema daquele cliente. Só existem coisas acessórias. Então, eu preciso mandar uma planilha para o cliente, eu preciso pedir um exame, eu preciso analisar um exame, que não são necessariamente a sua expertise técnica em si. Então, vamos pegar o exemplo de uma médica, Alice. Fizemos exatamente isso aqui com a Alice, que abriu a clínica em São Paulo, que era plantonista. Hoje, a Alice fazia tudo. Ela pedia exame, ela escrevia lá, este é o exame que o paciente precisa fazer. Ia lá no prontuário, subia o exame. Aí tinha que mandar para imprimir o exame para poder mandar esse documento para cliente, para poder então a cliente fazer ali, a paciente dela fazer o exame. A gente pode delegar pedacinhos da sua entrega. Então, a gente pode ter uma outra pessoa, uma estagiária, uma secretária, uma enfermeira, uma pessoa que tem a mesma qualificação, o nicho que você, ou que ela pode ser administrativa, para, por exemplo, pode ter uma pessoa que vai fazer os pedidos dos exames, vai escrever o pedido do exame, vai imprimir o exame e vai enviar o que precisar de relatório, de dado, de não sei lá o que lá para o convênio ou para o reembolso de plano de saúde, sem que a Alice precise fazer isso. E aí isso vai fazer com que a Alice, então, que você se foque na coisa que você é melhor, que é a sua experiência técnica. Você não deve gastar o seu cérebro, que tem milhões de neurônios que foram lapidados pelos últimos 10, 15, 20 anos. Há quanto tempo você estuda o que você faz? Para ficar escrevendo atestado, escrevendo exame, emitindo o link de pagamento. Isso é burrice, porque o seu cérebro é muito valioso. Então dá para você, usando esses mecanismos, se eles fizerem sentido para o teu negócio, se você quiser aplicar também, a médica entra, faz a consulta e o pré e o pós é feito por outras pessoas. Quanto mais horas você está gastando com o pré e o pós do seu próprio serviço, então tem o seu serviço, tem o antes do seu serviço e depois do seu serviço. Veja que a gente tem mais do que não é o seu serviço do que efetivamente é. Se você fica para todo cliente que você traz, você gasta o pré e gasta o pós, você está gastando mais tempo no pré e no pós do que efetivamente o que os seus clientes pagam para você. E aí você vai ter resultados como esses aqui. Nossa, que lindo! Temos uma metodologia. A gente lapidou a entrega. Agora tem um método. Eu consigo saber todas as etapas. Cara, e agora tem outras pessoas que podem atender junto comigo. Precisa ser 10 pessoas? Não, pode ser uma. Pode ser uma secretária, pode ser uma estagiária, pode ser uma enfermeira. E aí isso acontece. Aí a gente fala, ai meu Deus do céu, as pessoas só vão comprar se for eu. Mentira. Elas só vão comprar se for só você, porque hoje você não sabe desenhar. Como é que elas vão ter resultado se não for você entregando tudo, a salvadora de tudo, que faz tudo e que parece um pereirão que resolve todas as coisas, um bombril. Tu não é um bombril. Você é uma especialista, técnica. Você é uma cabeçuda. Você é inteligente. Você não vai gastar o seu tempo fazendo tarefa que qualquer pereirão faria. Mas hoje você faz. E é por isso que você não consegue dobrar o seu lucro. Sim! Ah, Mari, mas eu não quero delegar. Existem outros mecanismos, existem dezenas de mecanismos. Vou mostrar outros exemplos para você. Você pode amplificar você mesma abrindo outras frentes dentro do seu próprio conhecimento. Então, por exemplo, temos Maíra aqui. A Má abriu infoproduto, foi fazer mentoria. Ah, mas eu não quero fazer mentoria, eu quero fazer supervisão. Você pode ter grupos de supervisão. Ah, eu tenho um grupo de psicólogas que eu faço supervisão. Ah, eu posso compartilhar o meu conhecimento que eu adquiri na minha jornada. Então, eu posso fazer palestra, eu posso fazer imersão, eu posso fazer curso gravado, eu posso compartilhar entregáveis entre os meus pacientes. Então, por exemplo, eu posso atender duplas, grupos, trios. Ah, se eu tenho um monte de material que hoje eu compartilho com todos os meus clientes ou pacientes, por que que, por exemplo, eu não compartilho com todos eles? Por que que eles não têm acesso a todo esse meu acervo de conhecimento? Eu tenho aula, eu tenho podcast, eu tenho ferramenta. Todos esses mecanismos, e aí cada um desses mecanismos, eles vão trazer para você um pouco mais de lucro, um pouco mais de tempo livre. E para cada modelo de negócio e momento de negócio, você vai poder aplicar o mecanismo que fizer mais sentido para você. Obviamente, linkado ali com a fase do teu negócio. Então, veja o seguinte, vamos fazer uma revisão aqui. A gente está falando
Eu mostrei aqui para vocês pelo menos 4 mecanismos que aumentam o seu lucro, diminuem as suas horas de trabalho e não exigem que você invista nada em marketing. Eu mostrei para vocês já quatro deles. Esses são 4 dos mais de 40 mecanismos que a gente tem que estão dentro da empresa de vocês para aumentar o teu lucro sem aumentar suas horas bunda de trabalho. E eu mostrei isso para vocês matematicamente. Só que agora a senhorita deve estar pensando, mas será que no meu negócio isso está acontecendo? Isso existe na minha empresa? Será que na minha empresa esse dinheiro está aí? Tem todo esse dinheiro que Mari está falando? Não é possível que eu tô vendo. A Ariane fez, a Alice fez, a Jéssica fez. Mas será que no meu negócio dá para fazer? Então nós vamos fazer o seguinte agora. Você vai descobrir exatamente quanto dinheiro já existe dentro do seu negócio e você não sabe tirar. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou compartilhar um link com vocês no chat e nós vamos fazer, a gente vai fazer um diagnóstico numérico da sua empresa. Veja, eu vou mostrar como é que vai fazer aqui na tela e depois você vai fazer. Quando vocês clicarem aí nesse linkzinho que eu vou colocar para vocês, vocês vão fazer o seu diagnóstico aqui. E aí vocês vão respondendo as perguntinhas. Qual que é a tua área? Então vamos imaginar que eu sou psicóloga, tá? Eu tô atendendo, cara, há mais de 5 anos. De onde vem a maioria dos seus pacientes? Ah, os meus pacientes vêm de indicação. Qual é a agenda, como é que tá a sua agenda hoje? Tá lotada? Tá cheia? Você vai responder essas perguntinhas e você vai chegar, ela vai trazer para você um resultado, um reporte de quanto dinheiro existe em cada um dos processos que você não tem na sua empresa hoje. Eu vou dar 5 minutos para você fazer. Assim que você chegar no seu resultado, você vai colocar aqui no chat. Mari, meu Deus do céu, o meu deu R$ 1.000, o meu deu 2.000, deu 7. Então, vamos lá. Minhas sereias já compartilharam aí o linkzinho no chat. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês. E agora você vai descobrir numericamente quantos dinheiros já tem na sua operação, não num caso fictício, no seu. Então vamos lá, 5 minutitos para a senhorita fazer o seu e a gente descobrir quanto dinheiro tem na sua operação. E aí, por exemplo, se o seu negócio tiver particularidade, você vai colocando aqui no chat que eu vou guiando vocês, tá? Ai, Mari, mas eu tenho pacotes assim, pacotes assado, eu vou orientando vocês para vocês conseguirem chegar nesse número aí exato da empresa de vocês. Tem super, tá? Então, por exemplo, eu trabalho com um projeto, né? Se você trabalha com um projeto, o que você vai considerar aí como desmarcação, confirmação de horário, é essa extensão dos seus projetos. Então, trabalho com arquitetura ou presto consultoria. Os meus projetos eu desenho para eles serem 3 meses, mas aí o cliente tem que aprovar, tem a refação, aí mexe no projeto executivo, aí ele quer ajustar não sei o quê. E os meus projetos que eu pensei para 3, eu acabo estendendo para 4, 5. Aí você considera isso como desmarcação ou confirmação de horário, tá? A inteligência que a gente botou aqui por trás, ela entende da mesma forma. Então, quando você botar lá o seu nichozinho, ela vai puxar essas informações. Se alguém tiver, ai, Mari, acho que meu negócio tem uma especificidade, isso aqui não sei se pra mim funciona, coloca aqui no chat que eu vou orientando vocês assim como a Vitória.
E aí, no processo de responder esse quiz, talvez você vai vendo as perguntas e falando, vixe, gente, eu nem sabia que precisava ter isso aqui, nunca tinha nem pensado. Não, nem sei o que. Manual de atendimento? Que diacho é isso? Aí você vai começar a levantar bandeirinhas na sua cabeça. Oxe, mas se isso aqui tá me perguntando e eu nem sei o que é, hum, então é provável que eu não tenha esse processo. Se eu não tenho esse processo, existe dinheiro aí, que eu não tô vendo. Se alguém já tiver chegado no fim, coloca aqui no chat quantos dinheiros tem, né? Qual foi aí o seu resultado que você chegou, o score e o faturamento perdido, o lucro perdido mês que apareceu aí pra você. Podem continuar que eu vou dar um tempinho aqui pra vocês. Mais um minutinho. E aí ele vai trazer para você a nossa linda inteligência de gestão perfeita. Vai trazer para você um relatório perfeito, lindo e maravilhoso. Quem já chegou aí no final do nosso quiz, já chegou no seu diagnóstico, põe aqui no chat. Se alguém ainda estiver fazendo, Mari, peraí, segura que eu tô fazendo, põe aí no chat para mim. Temos mais uns segundinhos aí para você chegar. A Vitória chegou aí no final. Bia, Camila, Karina, Cláudia. Dona Marcela já chorando, né? Falando, meu Deus, Jesus Christ. 9.800. Vejam, atenção. O que que o quiz vai trazer para você? Se você ainda não fez a sua resposta, a senhorita tá viajando na maionese num nível. Veja, vou te trazer aqui. Eu respondi esse diagnóstico como se eu fosse uma psicóloga. O que que ele vai trazer aqui para você matematicamente? Sabe todas essas continhas de padaria que a gente fez? Que a gente foi fazendo aqui, continhas de padaria, de, por exemplo, quanto tempo você gasta enviando mensagem para o teu cliente cobrando? Quanto tempo você gasta fazendo emissão de nota? Quanto tempo você gasta com remarcação? Todas essas informações vão trazer aqui para você o seguinte. Neste caso aqui, veja, esse caso que eu usei aqui, a pobre da coitada da psicóloga tá lascada, porque tá tudo com nota menos de 5. Nota 1, 1,5, 2,9, 4, 4. Então, processo de cobrança não tá legal, processo de comunicação com o cliente não tá legal, processo de contrato não tá legal, a agenda tá ruim e os riscos aqui de inadimplência estão um pouquinho menos piores. O que que isso indica pra gente? Eu consigo bater o olho aqui nesse negócio e dizer o seguinte, veja,
Se eu consigo perceber que os seus processos de cobrança estão com a sua nota mais baixa, eu vou aplicar primeiro esses processos com você. Então, quando a gente fez o diagnóstico lá da Ariane, quando eu fiz o diagnóstico da Alice, por exemplo, da Jéssica Fono, que eu mostrei para vocês, que saiu de 35 mil no mês para 65 mil no mês, esse processo de cobrança e de comunicação dela foram os que deram nota mais baixa. Então, a gente desenhou o plano de ação delas para a gente trabalhar primeiro nesses aqui. Quanto pior é a sua nota naquela área, mais dinheiro essa área tem. Veja, quanto pior é a sua nota naquela área, mais dinheiro na sua nessa área você tem e você não sabe. Então, você precisa mapear onde tem o dinheiro para você ir atrás dele. Hoje você nem sabe onde esse dinheiro está. Se você não sabe onde o dinheiro está, como é que você vai atrás dele? Não vai. E eu estou mostrando aqui para você, matematicamente, como que a gente mapeia isso para cada uma das nossas alunas e por que que a gente gera esse tipo de resultado. Por que que a Alice sai de prestar plantão e virar noite prestar plantão todas as semanas para ter uma clínica que fatura múltiplos 6 dígitos no mês? Por que que a Ariane passa de 20 anos sem férias, fazendo e dobra o faturamento dela para ter 15 dias de férias? Porque a gente consegue mapear exatamente onde no seu negócio tá indo embora dinheiro. Quanto pior a sua nota nesta área, mais processos dessa área a gente vai colocar para você. E aí, por isso, então, a gente consegue maximizar o seu resultado com menos esforço. Porque a gente tá fazendo ajustes naquelas áreas onde existe mais grana. Então, vamos analisar aqui juntas. Se alguém ainda estiver respondendo e precisar de um tempinho, me avisa, vamos começar a fazer a análise junto. Então, a primeira coisa que você vai analisar é qual que foi a nota que você teve em cada área. E aí você vai anotar as duas áreas que você teve pior nota. Nesse caso aqui, existem 3 áreas muito críticas. No caso dessa psicóloga. Cobrança está muito ruim, comunicação com o cliente está muito ruim, contrato está muito ruim. Significa, então, que aqui são os lugares onde tem mais grana. Vamos descer para a próxima sessão. Aqui a gente vai trazer como é que você vai analisar isso. Você vai analisar da seguinte forma: o que que tem de positivo na tua empresa? Ou seja, essa sessão aqui que está te mostrando o que que você já faz bem, ela vai mostrar pra gente quais são os elementos da sua empresa que você não sabe que são as maiores alavancas de lucro para você. Então, esses processos a gente vai amplificar ou vai replicar, ou a gente vai automatizar. Então, nesse caso aqui, é uma psicóloga que já tem autoridade, ela já tem mais tempo ali na área, tem um bom fluxo, a agenda tá cheia, enfim, você vai ver quais são os seus pontos positivos, e aí a gente desenha para cada mecanismo, né? Para cada ponto positivo que você tiver, a gente vai usar mecanismos para amplificar isso. Como aqui, né? Como é que a gente escala você mesmo, entendendo quais são os pontos positivos do que você está trazendo aqui. E aí ela vai mostrar aqui para você onde que você está perdendo seu dinheiro e vai explicar em detalhes. Então veja, nesse caso dessa psicóloga aqui, ela não faz reajuste de valor há mais de 2 anos. Ou você fica fazendo ajuste, a cada ano você ajusta 2%. Ah, eu vou ajustar R$ 10 aqui, ó, no ano. Parabéns! Nesse ritmo, você vai levar 18 anos para conseguir cobrar o valor que você vale. E aí ela vai te mostrar aqui. Então, com uma média de 10% de inflação do ano, o que ela deixa de fazer de ajuste no ano com os clientes dela já geraria para ela mais R$ 1.000 por mês, todo mês. E aí a gente vai chegar na sessão mais importante do teu diagnóstico. Veja, presta atenção. Aqui, presta atenção, olha para cá. Aqui a gente vai calcular exatamente quanto dinheiro já existe na sua operação. Vamos olhar o exemplo dessa psicóloga aqui, tá? Desmarcações. Veja, o quiz ele vai te trazer baseado nos seus números, tá? Não é uma projeção, não é uma abstração. À medida que você for respondendo ali qual é o seu ticket, quantos pacientes você tem, qual é a taxa de remarcação, quais são os processos que você tem ou não tem, esses números são seus números. Então, veja, essa psicóloga aqui, desmarcação
sem ela fazer um adicional de cobrança, pela quantidade de desmarcação que ela tem, gera R$ 375 por mês de prejuízo. Inadimplência, 600. Não fazer ajuste anual, 1.500. Entregar coisa e não cobrar, do tipo, eu falo para cliente que é só a sessão, mas eu entrego um monte de coisinha em volta e nem coloco isso ali no preço, 1.500. Clientes que fazem cancelamento ou desmarcam ou não aparecem. Tempo perdido estourando horário. Se a senhorita é daquelas que a sua sessão era para ser 1 hora e você faz 1 hora e 10, a sua consultoria era para ser 3 meses, você faz 4. Remarcação, desconto. E aí a gente vai chegar, preste atenção nesse desespero. Você vai olhar para esses números e vai ficar desesperada. Só que a sensação tem que ser exatamente o oposto. Esta psicóloga tem mais de R$ 10.000 por mês que ela perde por não ter gestão dentro da empresa dela. R$ 10.000. Não tem a ver com quantidade de clientes, não tem a ver com marketing, não tem a ver com fazer conteúdo, não tem a ver com melhorar posicionamento, post no Instagram, nada disso. Esta psicóloga aqui tem R$ 10.000 todos os meses que vão embora do faturamento dela. E aqui o quiz vai trazer para você qual que é o valor por ano. Vejam o seguinte, e aí vamos olhar aqui no chat. Por exemplo, Marcela trouxe 9.800 por mês. Vamos pegar os números de vocês que a gente vai fazer algumas projeções aqui. Dona Marcela, 9.800. Vamos para a conta de padaria. 9.800. Todo mês está indo embora da operação dela. E se a gente fizer ajustar esses processos, isso significa R$ 117.000 todos os anos. Tem R$ 117.000 na operação da Marcela todo ano que ela joga no lixo. O que você faria com R$ 10.000 a mais? Todo mês. O que você faria com R$ 5.000 todos os meses? Nath deu R$ 5.000, legal. R$ 5.000 vezes o ano inteiro dá 60 mil. O que você faria com R$ 60.000 a mais todo ano? Meu Deus, R$ 60.000 todos os anos. R$ 60.000 são suas férias. É a sua reserva. É o tempo para você ficar doente em paz. São os 20 anos sem tirar férias, podendo tirar férias. R$ 60.000. Nossa, Mari, mas o meu deu só um pouquinho. O meu deu R$ 1.200 só. Não foi 5.000, não foi 10.000. Maravilha. Então vamos fazer as contas. 1.200 vezes 12. Todo ano são R$ 15.000 a mais. E quanto tempo a tua empresa tem? Se a sua empresa tem 5 anos, sinto te dizer, você jogou fora mais de R$ 72.000. E é pra te assustar esse número. Você fala, puta que pariu, agora eu tô entendendo por que a Ariane falou que ela achava que a Mari é uma maluca. E depois, quando a Mari mostrou as contas, por isso deu este resultado. Por isso, então, tem como a Ariane sair de 25.000 para 50. Sem fazer tudo. Sem aplicar 100% dos mecanismos. Fazendo no ritmo dela, devagarzinho. Por isso que a Jéssica sai de 35 para 65. Então você tem que ter dois sentimentos agora. Você tem que ficar desesperada que você tá perdendo todo esse dinheiro. Cada dia do seu negócio que você não tem o método de gestão que a gente aplica aqui dentro da Fluida, você tá perdendo esse dinheiro. Tem que te dar um desespero. E ao mesmo tempo você tem que falar, puta que pariu, encontrei o que eu tava precisando. Se a gente descobre, se você descobre que tem R$ 9.800 todo mês que você tá perdendo, significa que então agora dá pra recuperar. Você nem sabia que eles existiam. É como se você tivesse uma conta bancária que tem R$ 9.800 guardado lá todos os meses e você não tem a senha para tirar. Mas a gente tem. Então, fique desesperada. E depois você fala, puta que pariu, glória a Deus que eu descobri que esse dinheiro tá preso dentro da minha operação. Sim? Aqui embaixo, o que ela vai trazer para você? Para cada negócio, então para cada fase de negócio, para cada contexto, vocês vão ter, cada uma de vocês vai ter mecanismos diferentes para recuperar essa lucratividade e esse tempo. Então, para cada modelo de negócio, cada fase de negócio e cada contexto, existe uma sequência específica para recuperar isso.
É uma receita. Para gerar um resultado X, eu preciso de uma sequência específica. Só que ela é uma receita que tem que ser feita sob medida para o seu contexto, porque você tem os seus pacientes, o seu ticket, a forma como você cobra ou como você não cobra. E aí ela vai trazer aqui para você um início do que seriam possíveis metodologias pelos seus dados preliminares para começar a resolver esse problema. E aí são as metodologias e os mecanismos iguais a esses que eu trouxe para você que as nossas mentoradas aplicam. Então, nesse caso aqui, a gente já sabe que essa psicóloga vai ter que fazer a inversão do fluxo de pagamento dela, vai ter que automatizar a cobrança de multa e vai ter que implementar a assinatura digital de contrato, porque estão aqui os dinheiros que ela tanto queria ter na empresa dela que estão indo embora todo mês. Tchau, querida! Sacaram isso? Então, o que você vai fazer agora? Você vai dar print no seu quiz. Agora, desesperadamente, para você não perder esse diagnóstico aqui. Dê print aí, salva aí, responde, salve e dá o print para você não perder esta clareza e descobrir que você hoje tem 10 mil reais todo mês que você nem sabia dentro da sua operação. Ninguém nessas mentoradas, ninguém criou produto novo, ninguém foi fazer conteúdo. Inclusive, mandei demitir a agência de marketing. Esse dinheiro já é seu, só que você não sabe ir atrás dessa grana. Mas a gente sabe. Quando a gente faz isso, então o que você tem que ter clareza? Veja, a gente chegou num número aqui que a gente sabe que você sabe que existe dentro da tua operação. Esse dinheiro existe, só que você não sabe recuperar. O que você precisa ter em mente? Atenção, sabe aquele Ministério da Saúde adverte? O que é importante? A ordem de aplicação desses mecanismos vai alterar o resultado deles. Então, para cada fase de negócio, são mecanismos específicos numa ordem específica, beleza? Então, a forma da gente recuperar os mecanismos que a gente vai usar para recuperar esse lucro na sua empresa não tem a mesma ordem da empresa da Ariana e não tem a mesma ordem da empresa da Alice, tá? Isso vai depender de faturamento, com a base de clientes, ticket médio cobrado, qual é o seu nicho. Para cada um desses contextos, a gente tem uma ordem específica de aplicação. É importante você entender, Mari, é tudo perfeito, maravilhoso, incrível. Eu vou fazer e tudo vai virar um milagre, vai ficar tudo cor-de-rosa na minha vida. Todos esses mecanismos, a gente faz isso há mais de 10 anos. Então, existe uma sequência correta a ser feita, existe um jeito para fazer cada um deles. Lembra, eu trouxe aqui para vocês que eu estou condensando para vocês uma década em 2 horinhas, tá? Então é importante que vocês entendam que existe, vocês estão olhando aqui a pontinha do iceberg. Então, se você, por exemplo, Mari, então eu vou começar a fazer a lapidação ali do meu serviço e já mostrar para os meus clientes que eu entrego tudo isso para eles e já vou começar a cobrar por isso. Precisa existir uma preparação da tua base de clientes para que eles estejam preparados para essa oferta. Então, se você não faz isso do jeito correto, o que você vai fazer, e talvez algumas de vocês já tenham tentado fazer, Mário, eu tentei aumentar meu preço. Eu tentei fazer ajuste, mas aí os meus clientes disseram que não, que ia ficar muito caro, começaram a ameaçar a sair. Disseram que então ia procurar um outro concorrente, começaram a pedir desconto, e aí eu dei para trás. Quem já viveu isso? Coloque aí no chat. Então, existe uma lógica, tá? Mecanismos diferentes para contextos diferentes. Então, alguns mecanismos, por exemplo, de escalar você mesma, talvez você não queira aplicar. A Alice aplicou. Ela quis contratar mais gente. Hoje ela tem mais de 10 médicos lá trabalhando com ela. A Ariane já não quis contratar tanta gente assim. A Jéssica não, contratou só uma secretária. Então, o mesmo mecanismo, né, ele pode funcionar muito bem para um perfil de empresária e não fazer sentido para você. Então, é importante que vocês entendam que isso é sob medida. E por que não faz sentido por que talvez você já tenha tentado fazer coisas parecidas ou você já tenha tentado aplicar isso e, cara, isso para mim não funcionou, não deu bom quando eu estava fazendo? Porque você é a primeira vez que você está fazendo. Você só está fazendo isso no seu negócio, você nunca fez, é a primeira vez que você está fazendo, você não tem a menor ideia de quais são os possíveis erros que você pode cometer. A gente tem 10 anos fazendo isso. Então, é óbvio que se você tentar fazer isso sozinha, e talvez você já tenha tentado, não é culpa sua. Entenda isso. Se você já tentou fazer alguma dessas coisas que eu te trouxe aqui, poxa, Mari, já tentei e pra mim não rolou, como a Ariane trouxe. Mari, eu já tinha feito várias e várias mentorias e as pessoas diziam, cara, vai fazer muito dinheiro, mas eu não conseguia, nunca gerava este resultado.
Você não sabe como corrigir a sua rota porque é a primeira vez que você está fazendo. A gente já fez isso aqui milhares de vezes. Então é natural que quando você vai tentar fazer isso sozinha, você vai encontrar obstáculos que para você são intransponíveis, mas que não são. É só porque você não sabe fazer. Então não se culpe se você já tentou mexer em algum desses mecanismos aqui e não conseguiu fazer esse dobro de lucratividade, tá? E importante, você, muito provavelmente, quando vocês vão aplicar, eu quero fazer mais lucro, eu quero cobrar exatamente pelo que eu entrego, eu quero deixar de fazer tarefa manual, porque eu fico fazendo um monte de coisa que gasta meu tempo. E, pô, eu não quero fazer isso, eu quero atender, eu quero estar com os meus clientes, com os meus pacientes, quero fazer aquilo que é a minha área. Você, a sua formação é a sua formação. Se você é fisioterapeuta, se você é psicóloga, se você é médica, você foi formada para ser isso. Você não tem uma formação nesses processos. Então, você vai tentar fazê-los de forma ineficiente. Vou dar um exemplo. Ah, Mari, me disseram que eu tinha que ter contrato com os meus clientes. E aí eu implementei contrato. Só que é um saco, porque eu tenho que pegar o contrato, editar o nome do contrato, editar o valor, pegar os dados do cliente, fazer o contrato, mandar para ele por e-mail. Ele assina, eu tenho que receber, eu tenho que ficar cobrando, porque este é um jeito ineficiente. Boa parte dos processos que eu estou mostrando aqui para você, eles já podem ser automatizados. Você não precisa mandar contrato por e-mail para os seus clientes, nem pelo WhatsApp. Você nunca mais na sua vida precisa editar um contrato. Já existem automações que fazem isso por você. Só que você não sabe, porque obviamente você não foi formada para isso, tá tudo bem. Então não se culpe, não se cobre de ter sabido fazer algo no passado, sendo que você não teve a formação para isso. E aí por isso muitas vezes você vai aplicar coisas que você vê, eu vi um conteúdo da Mari, eu vi uma fulana fazendo isso, eu vi uma outra, para outra funcionou, para Ariane funcionou, para Alice funcionou. Por que que para mim não funcionou? Porque você tá tentando fazer sozinha. Então não se culpe por você não ter conseguido trazer esse resultado para você sozinha, ok? A sua área é a sua área. Você não é especialista em gestão de serviço e não precisa ser especialista. Você precisa comer, degustar o que já foi avançado, digerido, construído para você. Tudo bem? Não se culpem se você olhou em um número e falou: Meu Deus do céu, tem 10 mil reais que eu não sabia que eu dava para eu fazer. E aí, talvez na sua cabeça agora esteja assim: Meu Deus do céu, Mari, caraca, eu preciso ir atrás desse dinheiro. Eu não vou ficar. Eu descobri que tem 5 mil, 2 mil, 10 mil, 20 mil reais todo mês aqui na minha operação. Eu quero ir atrás dessa grana. Preciso resolver isso. Como vamos resolver? Qual é a lógica? Qual é a metodologia que a gente faz aqui na Fluida para a gente gerar esse tipo de resultado que eu mostrei para vocês? Então vamos organizar isso aqui. A gente faz isso há mais de uma década e a gente tem uma metodologia para conseguir entregar esses resultados que eu mostrei para vocês, da Ariane, da Alice, enfim, da Jéssica. Como é que a gente faz isso aqui dentro da Fluida? E o que que a gente faz com as nossas alunas? O que que a gente faz com as nossas mentoradas? A primeira coisa, a gente vai fazer um cálculo correto da hora bunda, da sua hora bunda. E aí a gente vai fazer uma análise 360 do teu negócio e entender, dentro da tua pessoa física, quanto tempo você quer trabalhar. A Ariane atendia 8 pacientes por dia. São 8 horas atendendo, mexendo lá no paciente. Imagina a carga e o estresse físico que isso gera. 8 horas todos os dias mexendo lá nos pacientes, puxa a perna e não sei o quê. Então, quantas horas você quer trabalhar? Você quer sair de 8 horas por dia para quantas horas por dia? Que rotina você quer ter? Você quer poder tirar férias quando você quiser? Você quer tirar férias só em junho com seus filhos? Você quer tirar férias de quantos dias? De 7, de 15, de 30? Tudo isso é traduzido numa conta. E aí a gente vai olhar para sua PF, se você tira férias, se você não tira, como é que é a sua vida, se tem filho, se não tem, e a gente vai desenhar então um formato de PJ para você que vai chegar desta hora bunda. Então, quanto que é a sua hora bunda hoje e quanto que ela teria que ser? Mayra, eu não tenho a menor ideia como fazer esse cálculo, não tem problema, a gente sabe. Então, hoje você não consegue, você não vai conseguir desenhar esse desenho, fazer esse desenho, esse planejamento para você, porque hoje você não sabe fazer isso. Mas não precisa, porque não é a sua especialidade. Então, o que a gente vai fazer primeiro com as nossas alunas, com as empresárias que chegam aqui, é vamos calcular quanto que é a hora bunda dela hoje, ela nem sabe, e quanto que essa hora bunda tem que ser. Com isso, a gente vai identificar onde tem mais lucro com menos trabalho. Como eu mostrei aqui para vocês, né? Aqui, pô, com essa aqui eu já identifiquei que, ó, vê, ela tem um preço diferente para cada cliente. Isso aqui já gera uma variação de R$ 1.000 por mês.
Aqui, esse processo já gera uma variação de 4.000. Então, eu sei que eu vou atacar esse processo aqui com essa empresária. Então, a gente vai fazer o cálculo dessa hora bunda para que você saiba exatamente onde tem mais lucro na tua empresa com menos trabalho. Isso vai fazer, então, com que você trabalhe menos e lucre mais. Depois que a gente faz isso com as nossas alunas, a gente vai para os mecanismos anti-prejuízo. Lembra lá aqueles que a gente conversou aqui? Esses aqui, esses anti-prejuízo, anti-desperdício, a gente vai aplicar esses mecanismos dentro do seu negócio. Para quê? Para a senhorita parar de gastar tempo com o que poderia ser automatizado, o que você nem deveria estar fazendo. Mari, que exemplos de mecanismos vocês aplicam com as alunas de vocês? Automação de envio de contrato, cobrança automática, regra padronizada para cancelamento, para remarcação, produção de conteúdo. A gente tem uma plataforma de produção de conteúdo com inteligência artificial para você não gastar tempo fazendo conteúdo desnecessário. Então a gente vai pegar e vai aplicar mecanismos anti-desperdício para a senhorita. Pra quê? Para você parar de trabalhar como zincas, parar de gastar o seu tempo fazendo tarefa de secretária. Tu se formou para ser secretária? Você fez secretariado? Por que você passa tanto tempo da tua vida emitindo boleto, fazendo cobrança, fazendo pagamento no WhatsApp, enviando e-mail, respondendo dúvida de cliente? Você se formou para ser secretária? É isso que você queria quando você escolheu abrir a tua empresa? Não. Então vamos parar de fazer isso. E aí você vai parar de fazer tarefa de secretária e vai gastar energia com o que gera resultado. Por isso, a gente consegue fazer com que as nossas mentoradas façam menos coisa e elas vão ter mais resultado de lucro, porque o que importa é lucro, é quanto dinheiro você sobra aí no final do mês no seu bolso. E aí com isso a gente ganha tempo, ganha sanidade, ganha paz no coração. Fizemos os mecanismos, a gente vai aplicar os mecanismos com você. E aí, o que a gente vai fazer? Pronto, veja, aqui são coisas que você vai botar para automatizar, a gente acabou, automatizou e já era, nunca mais precisa fazer. Você vai ganhar tempo. Com este tempo, nós vamos lapidar o teu serviço, a sua comunicação. Como é que a gente vai fazer? A gente vai comunicar exatamente o que você vende. A gente vai parar de esconder o quão boa você é. Você vai parar de ter vergonha de falar que você é boa mesmo. Você vai parar de entregar coisa de graça e ficar com vergonha de talvez dizer para o cliente que, poxa, não dá para fazer isso. Para que você cresça com qualidade para você e também qualidade de serviço para os seus clientes. E aí, adeus precisar ficar dando desconto, ficar negociando. Ai, o cliente quer um pacote de 3 meses, eu quero vender um de 1 ano, de 6 meses, mas ele não quer porque fica muito caro. Aí eu tenho que vender um menorzinho, uma consultoria menor, um serviço menor. Adeus, ficar dando desconto, negociar preço, só conseguir vender bem. Para as pessoas que chegam por indicação. Mari, quem chega por indicação, eu converto. Todo mundo que chega por indicação, eu consigo comprar, fazer com que eles virem meus clientes. Mas aí, quando vem uma pessoa que não me conhece, que não é por indicação, eu sempre tenho essa dificuldade de dizer exatamente o que eu faço, como faço, quanto custa, e aí eu fico ali com vergonha de falar o preço. Eu até acho que eu tô cobrando pouco, eu vejo que não tá valendo o que eu tô cobrando, mas como é que eu vou comunicar tudo isso? A gente vai fazer isso junto com você. E aí, por isso, a gente consegue ter os resultados, como a Alice tem, como a Jéssica tem, como a Ariane tem. Porque a gente lapidou a entrega que elas já tinham. Vocês já são profissionais tecnicamente muito competentes. Senão, vocês não teriam essa carteira de recorrência. Senão, seus pacientes não indicariam, seus clientes não voltariam, eles não dariam feedback positivo. Mas é que você não sabe usar isso, porque você está insegura se o que você realmente entrega, se o que você entrega tem esse valor todo. Então, adeus ter essa insegurança. Você vai passar a estar segura e saber que vale o que você está cobrando. E cobrar aquilo sem que você precise ficar dando desconto ou negociar. Então, a gente faz isso com vocês. E aí, se você quiser ir além, nossa, Mari, caraca, eu já recuperei aqui 2.000, 3.000, 5.000 reais todo mês, quero mais. Agora eu quero tirava uma semana de férias, agora eu quero tirar 2. Quero ir para Tailândia, que nem a Maria Tereza. Quero tirar 2 semanas de férias com a minha família, com o meu marido, que também é meu sócio, para ir para Angra dos Reis, como a Ariane fez. Quero fazer isso. Então a gente vai poder aplicar com você os mecanismos para escalar você mesma, para você poder ficar doente em paz. Para você poder visualizar que você pode ser uma velhinha que vai se aposentar. E aí a gente vai, se você quiser contratar, delegar, eu quero dar curso, quero dar palestra, quero construir grupos, quero fazer infoproduto, quero fazer mentoria, quero dar supervisão, quero parar de atender só no 1 a 1, eu quero ter também outras fontes de receita. A gente vai escalar você mesmo e você não depende mais só da sua hora. E aí a gente começa com o processo da sua hora bunda
e a gente vai resolvendo nessas 4 etapas para que então você dobre o seu lucro sem aumentar as tuas horas de trabalho, sem precisar fazer mais marketing, sem precisar criar novos produtos e serviços. Então é assim que a gente faz aqui dentro da Fluida. É assim que a Ariane fez, que a Alice fez. A gente vai seguir esta lógica e para cada modelo de negócio a gente vai aplicar mecanismos específicos. Até aqui tá fazendo sentido? O que que é importante? Não, talvez na sua cabeça você esteja pensando assim, Mari, tá, entendi, vi que as meninas conseguiram fazer isso, percebi que tem esse dinheiro dentro da minha operação, mas eu não tenho a menor ideia se é viável eu recuperar esse dinheiro. E em quanto tempo? Eu consigo recuperar esse dinheiro? Tipo, com a estrutura que eu tenho hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu vou conseguir tirar esse dinheiro que já existe na minha operação, que você acabou de me mostrar que existe? Descobrir que tem 2.000, 5.000, 10.000? O que que nós vamos fazer hoje para a senhorita que falou, isso faz sentido para mim? Quero ter o mesmo resultado da Ariane, mas eu preciso ter certeza se isso vai funcionar no meu negócio. Porque eu acredito que aconteceu no da Ariane, mas eu quero saber se aconteceu no meu. O que que nós vamos abrir hoje para vocês que estão ao vivo junto comigo neste aulão? Nós vamos abrir 5 horários na agenda da Fluida para o divã. O que é o divã? Atenção! O divã é uma reunião individual sua, comigo ou com o meu time, dependendo do horário que você agendar, para a gente fazer esse diagnóstico do teu negócio junto com você. A gente vai abrir o teu quiz, vai ver ali os seus indicadores, vai conversar com você, vai pegar mais dados do teu negócio e a gente vai conseguir te trazer. Cara, olha só, no teu negócio são esses mecanismos que a gente precisa aplicar. A previsão de você já retornar esse dinheiro é tanto tempo, você vai precisar de se dedicar tanto, dá pra fazer ou não dá pra fazer mais rápido, dá pra fazer mais devagar. E a gente vai aplicar, vai mostrar pra você qual é a aplicabilidade disso no seu negócio. E quanto dinheiro existe aí, em quanto tempo e quais mecanismos você precisaria utilizar. Como que vai funcionar esses 5 horários? Atenção! Meu time daqui a pouquinho vai colocar um link da nossa agenda dos 5 horários que a gente abriu no chat. O que que você vai fazer? Quando você clicar nesse linkinho, ele vai abrir para você ali no WhatsApp e você vai pedir esse link do agendamento. As meninas vão dar para você, você já clica e já escolhe o seu horário. Já estão disponíveis os horários ali na agenda para a senhorita. Então você vai clicar e vai receber o linkzinho já para você agendar. Beleza? Meu time vai colocar o link aí no chat para você. Clica aí e já faz o agendamento do seu horário, se você quer fazer um divã, para você descobrir como aplicar isso dentro da tua empresa. Dá para aplicar, Mari? Com qual velocidade? Será que eu conseguiria fazer como a Ariane, tipo sair de 25 para 50 ou de 10 para 15? Na escala que eu tenho hoje, ou no ticket que eu cobro, no meu mercado, meu nicho é muito específico. Ah, eu não trabalho com saúde, meu negócio é um pouco diferente. Dá para fazer? Nós vamos fazer essa análise individual com a senhorita. Então, o linkinho que tá aí no chat, vocês vão clicar, aí eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. E ele já vai abrir o horário de agendamento aí para as senhoritas, tá? Quando você clicar aí, você vai cair ali no WhatsApp para você poder pedir esse link de agendamento, tá bom? A minha equipe já manda o link de agendamento ali para você, você escolhe um dos 5 que tá aberto e já reserva ele aí para você, bem linda, bem maravilhosa, para você saber como é que você vai ter resultados igualzinho da Ariane, da Alice, mas ajustado para tua realidade, como é o teu negócio hoje, o que que você faz hoje, beleza? Coisas importantes aqui. O que é importante você ter na sua cabeça? Veja, o que você tem que visualizar é o seguinte, cara, será que a Ariane trouxe ali no começo? Isso é a maior barreira que nós mulheres precisamos superar quando a gente está crescendo as nossas próprias empresas. A gente acha que as coisas funcionam para as outras pessoas. E aí a gente fala, poxa, que massa que ela fez isso. Mas eu não vou dar conta. Ou não funciona para mim. Ou o meu modelo de negócio, talvez não vai dar para fazer exatamente desse jeito. Ou a forma como eu trabalho, ou o tipo do meu serviço, ou o meu nicho, ou porque eu sou mãe, ou porque qualquer outra coisa, não vai dar para mim. Nós mulheres precisamos parar de acreditar única e exclusivamente nas vozes das nossas cabeças.
A gente precisa acreditar na concretude dos fatos. E aí vamos fazer uma conta para sua própria cabeça. Sua própria cabeça. Quanto dinheiro? Vamos fazer uma conta bem besta aqui. Imagina que você fatura 10 mil reais por mês só para a conta ficar redonda. Mário, eu tô fazendo 10 mil. Talvez você não precise dobrar como a Ariane fez, como a Jéssica fez. Talvez você não precise sair de 35 mil para 65 mil. Nossa, Mari, eu não vou ter essa disposição, eu não vou ter esse tempo, eu não sei fazer, eu acho que eu não sou tão dedicada assim, eu preciso de alguém me cobrando, minha agenda tá muito apertada, eu não sei muito sobre isso. Você tá tentando fazer isso sozinha há quanto tempo? Você é formada em gestão? Você já aplicou isso aqui na sua empresa orientada, guiada, com ferramenta, com planejamento sob medida? Não, você está tentando fazer sozinha. Mas vamos fazer uma conta de padaria? Números não mentem. Você não precisa, talvez, duplicar o seu faturamento. Fazer como as meninas e sair de 25 para 50. Será que você consegue fazer 20% melhor? 20%. Não é 100%. Não é 80%. Não é 70, 60, 50, 30, é 20. Será que 20%? Se você deixar de parar de tentar fazer sozinha, deixar de tentar aplicar uma metodologia que hoje você não tem formação para isso, que você nunca fez, você consegue fazer só 20% melhor? Se você conseguir fazer 20% melhor, vamos fazer conta. O 20% melhor é matemático. Se você hoje fatura 10 mil por mês, e ao invés da gente pegar toda essa grana aqui, pô, 10 mil reais por mês, a gente pegar um aumento de 20%, só 20%. Vamos fazer conta. 20% do que você já faz não é 100. Você não precisa se matar de trabalhar. É 2 mil reais todo mês. 2 mil reais todo mês. Talvez 2 mil reais para você todos os meses já seja o suficiente. Porque 2 mil reais em 6 meses dá 12 mil. Esse dinheiro é seu. Você não precisa buscar ele 100%. Você não precisa duplicar o que você faz em 6 meses. Talvez 20%. E aí pode ser que você faça os seus 20% e faça mais 2 mil reais todo mês. Ou você chegue aqui e fale, meu Deus do céu, em 3 meses de empresa eu tenho 250 mil reais na minha conta. Talvez você olhe para esse número, você olhe e fale, cara, isso é muito grande para mim. Não dá para eu fazer, eu tô muito longe. Mas a Alice também achava que ela estava longe. A Ariane achou que essa meta dela ia demorar um ano para acontecer. Estamos em maio. E ela dobrou o faturamento dela. Constantemente, nós mulheres, a gente precisa aprender a não dar ouvido para as vozes da nossa cabeça. Porque você não foi treinada para ser confiante, você foi treinada para servir, você foi treinada para gerar transformação, você foi treinada para cuidar dos outros, para maternar, para ajudar todo mundo menos você mesma, para usar você mesma como ferramenta de transformação para os outros. Isso vai fazer com que você desenvolva uma insegurança nas suas próprias capacidades. Quando a Ariane brinca assim, né? A Mari, às vezes, precisa. A Mari confia na gente mais do que a gente mesma. Eu não confio em você porque eu confio em você necessariamente. Eu nem precisaria confiar em você. Os meus 10 anos de números acompanhando empresários na última década me provam esses números. A pergunta que você tem que responder para você mesma é: você quer provar para você mesmo? Ou você quer continuar para todo sempre com essa dúvida se você podia ser a próxima Ariane? Você quer matar essa dúvida de uma vez? Ou você quer ficar todos os dias remoendo a sensação de que talvez dava pra você tá melhor? De que talvez você poderia ser a que eu ia chamar aqui pra contar como é que ela fez? De que talvez fosse a sua carinha, a sua fotinho aqui que eu fosse trazer num próximo aulão? Deixa de confiar nas vozes da sua cabeça que dizem que você não dá conta. Prova pra ela se você dá ou se você não dá e prova pra você mesma. Números não mentem. E aí, se você quer provar pra você mesma e ter certeza, a gente vai sentar no divã e vai fazer isso juntas. A gente vai mostrar pra você ali numericamente, vai dizer, cara, olha só,
pelo que a gente está trazendo aqui, ó, pelo seu negócio, o estudo que a gente fez, o que a gente entende da sua empresa, centenas e centenas de empresas que a gente já acompanhou, porra, tem muito dinheiro. E talvez você ache que a gente é uma maluca no começo. Talvez 6 meses depois você esteja aqui dizendo que você dobrou o seu faturamento e tirou suas primeiras férias nos últimos 20 anos. Ou que você se preparou para engravidar e que você conseguiu tirar licença maternidade tranquilamente, porque a sua empresa funciona sem você. Tire a prova para você mesma. Não durma com essa dúvida. Você não deveria passar mais um dia da sua vida com essa dúvida se você dá conta ou não. Prova pra você, mesmo que seja, tá bom, realmente provei que não dá, mas prova pra você. Não tem motivo pra você continuar com essa dúvida. Se você já entendeu, Mari, eu já entendi, é isso que eu quero. Eu não vou ficar mais com essa dúvida mais. Você vai clicar aqui nesse linkinho que o time colocou aqui pra você e vai agendar o seu divã. Se você fala, gente, eu já tenho certeza, é isso que eu quero saber quais são os programas que vocês têm, eu quero entrar na Fluida, eu quero ser a próxima Ariane, você manda uma mensagem aqui pro meu time nesse link e a gente vai conduzir pra você, mostrar qual que é o plano, o programa ideal pra senhorita chegar nos resultados que são importantes pra você. Talvez pra você, pra Ariane era muito importante ter férias. Ela trabalha junto com o marido e veja, ela nunca podia tirar férias junta, né? Então, sempre que ela tirava as férias, ela não podia aproveitar com o marido dela, porque eles trabalhavam juntos. Pra ela isso era muito importante, mas pra você talvez seja outra coisa. O que que é importante pra você? Nossa, pra mim é importante poder no fim, todo dia ou uma vez por semana almoçar com a minha família. É importante eu parar de trabalhar às 6 horas da tarde. Ah, é importante pra mim eu ter uma reserva, porque hoje eu me sinto muito insegura porque eu não tenho reserva nenhuma. E aí eu fico dividindo as contas com meu marido ou com quem trabalha. E aí eu me sinto meio que explorando ele, porque eu queria dividir as contas. O que é importante pra você? E isso tá no cerne do que a gente faz aqui na Fluida. O que é importante pra você? O teu negócio existe pra entregar esses elementos. O que que você precisa? É que carga horária que você está disposta a trabalhar? Você quer ter fim de semana? Você quer não trabalhar no sábado? Você quer não precisar ter que ficar desesperado no WhatsApp e com aquela pressão de que você tem que responder o cliente? Você quer ter a sensação que você pode, sei lá, ficar doente em paz? O que que você quer? A gente vai desenhar o plano que vai entregar isso que você quer. E talvez você queira dobrar o seu faturamento, igual a Alice, igual a Ariane. Talvez você queira só tirar férias de 30 dias. Talvez você queira sair de onde você tá e você tem um sonho gigantesco de, cara, Mari, eu quero ter meu grupo, eu quero ter minha comunidade, eu quero dar palestra, eu quero ter uma clínica, eu quero crescer, quero ter uma equipe, mas isso parece tão longe pra mim. Pra Alice também parecia. Ela era plantonista, ela trabalhava para outras pessoas, ela era CLT, ela trabalhava para outras pessoas, veja, ela trabalhava para outras pessoas. Mas ela tinha esse sonho, só que ela não sabia traduzir isso num planejamento. Aí pra ela parecia muito distante, muito longe. 4 meses depois tá com ela. Vocês podem entrar lá no Instagram da Fluida. Ô, time, depois coloquem aí o link do Instagram pra mulherada, pra elas irem ver lá a visita que eu fiz na clínica da Alice. Vocês vão ver, olhar e falar: caralho, essa clínica existe? Essa parada não existia 4 meses atrás? Existia só na cabeça dela, mas ela não sabia tangibilizar e traduzir isso num negócio, a gente sabe. Então, se você já decidiu que é isso que você quer, vá atrás disso. Manda uma mensagem nesse linkinho aí que meu time colocou e fala: gente, eu preciso disso, tô vendendo isso hoje, quero isso, 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 me ajuda. Como é que vocês podem me ajudar a construir esse negócio que tá na minha cabeça e que ainda só tá na minha cabeça? Mas eu queria muito que ele fosse de carne e osso. Eu queria muito, Mari, que isso é a sua próxima carinha aqui, a mostrar no próximo aulão. O que eu quero que vocês levem pra você, para vocês, e é o propósito de tudo que a gente faz aqui na Fluida, é isso. É ter essa sensação de que você pode crescer sem que você fique abarrotada. Que o seu crescimento, a sua lucratividade não está linkado necessariamente com as horas de trabalho que você vai botar ali. Botar mais horas de trabalho é uma forma de aprisionar você numa falsa liberdade. Se tudo que você precisa fazer é só trabalhar mais, é só trabalhar mais, só trabalhar mais, só trabalhar mais, onde você para? Qual é o limite? Onde você chega, né? Até onde você vai nesse crescimento? Esta é uma visão arcaica, antiga, retrógrada do que é a construção de uma empresa. E ela é uma visão que vai prejudicar primordialmente nós mulheres. Porque somos nós
que temos essa preocupação excessiva com a qualidade do que a gente entrega. Somos nós que temos que lidar com questões emocionais em casa, com relacionamento, com casamento, com filho, com maternidade, com cólica, com TPM. Somos nós que nos preocupamos se a gente está pagando bem a nossa equipe. A gente quer remunerar todo mundo muito bem, quer criar um lugar gostoso de se trabalhar. Você aprendeu a crescer como os homens dizem que você tem que crescer. A gente está dizendo para você que tem um jeito de você crescer sem você se exaurir no processo. Só que ele é um lugar onde ele tá tão longe do que você costuma acessar, que ele parece até meio mágico, tipo, não é possível, não tem como. A pessoa dava plantão, 4 meses depois ela tá com uma clínica de 6 dígitos, não tem como. Não tem como se você continuar fazendo o que você tá fazendo. Não vai ter mesmo, não mudará. Essas meninas estão aqui para provar que existe. Então, o que eu quero que vocês levem de visão para o negócio de vocês é essa visão de que dá. E que se você não tem certeza se dá, então prova pra você mesmo, então, se dá ou se não dá. Vocês não precisam traduzir o conhecimento de vocês, né? Tudo que vocês fazem hoje em maior esforço. Tem outros e outros e outros e dezenas e dezenas de outros empresários que já fizeram, estão vivendo isso que você sonha tanto no seu coraçãozinho. Por que que você vai continuar vivendo nesse lugar que você tá, se ele não é o lugar onde você quer estar? E aí a gente tem resultado financeiro. Ah, nossa, eu faturava 5 mil, tô faturando 22. Tem gente que faturou 30, 50, 31, 27. Nossa, eu era menorzinha, Mari. Agora eu fiz 16 mil, fiz 15. Tô com 18 em caixa. Aumentei o valor da consultoria. Mudei a minha gestão. Tava endividada, tô com 17 na conta. Nossa, meu Deus do céu, mudei aquilo que você fez e agora eu vendo sem pressão. Minha empresa cresceu 200%. Quando eu cheguei na Fluida, eu só focava em produto de R$ 197. Aí eu aprendi a lapidar o meu serviço e eu subi para 3 mil, depois para 3.500, depois para 5 mil. Vendi agora 1 por 8. Mari, estou grávida sem precisar me preocupar com o trabalho, pois formei uma equipe. Eu posso me dar ao luxo, que não deveria ser luxo para nós, de você tirar uma licença maternidade em paz. Você pode, talvez, no mês, você não precisa dobrar como as meninas, mas talvez começar com 18 e passar para 21 e começar a ter caixa, 6 meses de reserva de caixa. Ou talvez você pode fazer isso aqui. A minha meta para o ano inteiro, Mari, eu achei que eu era capaz de fazer R$ 150 mil no ano inteiro. Aí depois que eu entrei na Fluida, em 2 meses eu fiz 80. Vamos ter que estar dobrando a meta. Eu achava que eu só podia vender consultas baratinhas, coisas ali de R$ 200, R$ 300, R$ 1.000, R$ 4.000. Vendi um serviço de 20 mil. Fiz 54 mil em vendas. Quadrupliquei a meta. Você é maior do que você acha que você é. E a missão da Fluida neste planeta Terra é te provar o tamanho que você tem. Você é maior do que você acha que você é. Eu acompanho empresários há mais de uma década. Eu acompanho empresários há mais de uma década. Eu sou conselheira de outras empresas. Os serviços de vocês são impecáveis. Só que vocês não sabem. Vocês são muito boas. Muito boas. Tecnicamente. Vocês são muito boas tecnicamente. Vocês se preocupam com a experiência do cliente. Vocês querem fazer valer cada centavo que o cliente paga em vocês. Os concorrentes de vocês estão cagando para os clientes de vocês. Estão cagando para os clientes. Vocês não sabem quão boas vocês são, mas a gente sabe. Porque eu atendo essas empresas todos os dias. A missão da Fluida é você se ver aqui. Essa é a nossa missão. Você chegar aqui com a Mariana e falar, cara, eu achava que esse negócio ia demorar 1 ano pra fazer. Chegou em maio, chegamos nele. Fazia 25, agora eu tô fazendo 50. Ou talvez como Carol, que na verdade a meta da Carol era diferente. Carol queria sair de licença maternidade e saiu. O que eu quero pra vocês é isso, é esse tipo de vida. E é isso que a gente faz aqui na Fluido. A nossa parte, a gente vai estar aqui pra fazer, que é provar pra você que você é maior do que você acha, que é te mostrar que tem lucro dentro da tua operação e você não sabe, é extrair esse lucro que já tá aí. Agora, a sua parte a senhorita tem que fazer. A Ariane sentou e aplicou o plano de ação. Ela mandou uma mensagem pra mim e falou, Mari, preciso da sua ajuda. A Alice mandou uma mensagem e falou, gente, preciso estar aí na Fluida. A Jéssica falou, preciso estar aí na Fluida.
Você precisa fazer a sua parte. Então, se você quer fazer a sua parte, você está disposto a sentar a bunda na cadeira e fazer o que você precisa para você ter este negócio. Que você olha e fala, porra, sou foda, né? Eu construí uma parada da qual eu me orgulho. Dá o primeiro passo. O primeiro passo é você agendar o seu divã. Neste linkinho aí, que tá aí no chat para as senhoritas. Clica nesse link, manda mensagem pro meu time, que você vai receber o link para você fazer o seu agendamento. A gente vai sentar juntas, vai olhar o teu negócio. E aí você vai ter certeza. Você é muito maior do que você acha que você é. Estamos combinadas, maravilhosas? Muito obrigada pela presença das senhoritas. Espero que o seu cérebro tenha pipocado. Você vai ficar maluca, doida. Ah, meu Deus, muitas coisas. Ah, eu não tinha visto tudo isso. Me manda mensagem lá no Instagram. Manda um direct. Mari, viu o aulão? Se você estava aqui no ao vivo, se você é caloura, me manda um direct. Quero conversar com você. Me conta o que que você achou, como é que foi, o que que você já viu aí no teu negócio. Nossa, Mari, você me deu um estalo, um insight que eu não tinha percebido. Eu não tinha feito essa conta. No Alô eu consegui ver isso. Pode focar comigo, eu converso com todos vocês no direct. Tá bom, maravilhosas? Para as senhoritas que tomaram a decisão de dar esse primeiro passo, a gente se vê no divã das senhoritas, aí no horário que você agendou. E para a senhorita que está em dúvida, dê o seu passo. Vai ser recompensador você olhar para trás e ver que você construiu aquilo que você merecia. Eu acho que as senhoritas merecem. Tá bom, minhas deusas? Beijos, minhas maravilhosas, minhas deusas da Vênus. A gente se vê, acho que semana que vem, né? Que a gente tem Hot City. É isso. E se você está aqui no Alô até agora, me manda lá uma mensagenzinha no direct me contando um insight maravilhoso que você teve do nosso aulão, tá bom? Beijo, lindezas!